Como que você pode criar uma landing page profissional utilizando as bibliotecas que a gente utiliza aqui no mercado, utilizando aí o Next.js passo a passo e do zero aí. Se eu atualizar, a gente vai criar também algumas animações, vai ficar sensacional, onde a gente pode clicar aqui também, ele já vai levar para o WhatsApp com algumas informações preenchidas aqui, já vai colocar algumas animações também, ó, bem legal. Quando você vir aqui também nos nossos serviços, a gente vai criar um carrossel, ó, que vai ficar sensacional. Os depoimentos também a gente colocou aqui num carrossel, as marcas que a gente trabalha. E claro, a gente vai deixar isso aqui responsivo, massa demais, onde a gente vai poder também ó, adaptar o nosso carrossel aqui. Você pode selecionar, por exemplo, hotel, clicou aqui em hotel para pet, ele já vai vir preenchido, ó, hotel para pet também. Então vai ficar sensacional. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e já manda para o seu amigo também, ou para quem você conhece, ou o grupo que você conhece aí para ajudar mais pessoas que também querem aprender aí desde o zero. Bora lá? Então se inscreve aí embaixo, deixa seu gostei e sem enrolação. Para a gente começar aqui o projeto, tá? A gente vai usar o Next.js, como eu falei para vocês, e a gente vai usar, mesmo que a gente vai desenvolver uma landing page, poderia ser só com React puro? Poderia. Vou usar o Next aqui para a gente usar o poder dele aqui também para isso, tá? Mas se você nunca usou o Next.js, eu vou deixar num card passando aqui em cima para você aprender o que é o Next.js, como é que funciona a estrutura de pasta, para você não sair desde o 000, mesmo que a gente vai explicar aqui, mas a gente tem uma aula completa, acho que é mais de uma hora só para dominar o Next. Então vou deixar aqui em cima e aqui embaixo também, tá? As imagens que a gente vai usar também no projeto, vou deixar no nosso site aqui embaixo, então a descrição tá em algum lugar aqui embaixo, para você ter essas imagens legais aqui para usar igual a gente vai usar, tá? Então depois você pode adaptar, publicar esse projeto, vender, fazer o que vocês quiserem, o projeto vai ser para vocês. Beleza? Então vamos aqui dentro do Next e a gente vai começar o projeto. Vou copiar aqui o comando do Next, vou abrir aqui o CMD dentro da pasta que você quer criar. Não crie dentro de pastas com acentos, caracteres especiais. Então colocou o nome aqui, pet. Pet dev, eu vou chamar aqui, vai. Vamos dar o nome de pet aqui. Maravilha. Enquanto ele vai criando, ele vai fazer umas perguntas pra gente aqui. Quero usar o TypeScript? Eu quero. Então vou dar aqui um yes, ó, vai com a setinha aqui, no yes, enter. ESLint, nesse caso a gente não vai usar. Tailwind, pode dar um yes. SRC como pasta, já pode vir criado, então no yes também. O App Router, que é o roteamento, pode dar um yes também. TurboPack, pode colocar um no. E um import alias, pode colocar aqui um yes, e ele vai sugerir o arroba ali, ó, e a gente só dá um enter de novo. Tá? Então ele vai criar o nosso projeto. Já aproveita, ó, comenta aqui qual que é o próximo projeto que você quer que eu traga aqui. Então comenta aí. Então vamos esperar ele criar e aí eu volto. Show de bola, projeto criado. Se a gente olhar aqui dentro da pasta do projeto, ó, já criou o PetDev. Então vou acessar aqui cd PetDev, code espaço ponto, ou né, vem aqui, abre essa pasta do projeto, open folder, PetDev, selecionar pasta e a gente vai criar então o nosso projeto aqui. Beleza? Então já veio a estrutura e vamos rodar, né? npm run espaço dev para rodar o nosso projeto, só para a gente ver se está rodando, se está delicinha aqui, se está maravilha aqui. Então, já deu aqui qual que é a URL, acessa essa URL aí, maravilha, vamos esperar ele carregar. Vou deixar aqui do lado, né, esse aqui como referência, e esse aqui a gente vai criando, tá? Então agora ele já está rodando aqui. Próximo passo a gente vai utilizar aqui dentro do projeto o ShadCN, o legal do ShadCN é que ele usa o Tailwind que a gente já inicializou ali, e ele também traz os componentes para dentro do projeto, que é o que eu gosto para mim poder personalizar, para mim ter o código do componente dentro do projeto e também a gente vai ganhar produtividade. Você vai ver como é muito mais rápido o desenvolvimento também, tá? Então, eu vou parar de rodar aqui, ó, Ctrl C, para a gente inicializar a configuraçãozinha dele aqui. Então, vamos vir aqui em Docs, instalação, vamos usar o Next, né? Então, Next, vamos vir aqui, ó, copia o comando para instalação e vamos daqui e colar aqui dentro da pasta do nosso projeto no CMD, tá? Ele vai falar qual que é o tema, vou usar o tema New York, com a paleta Neutral. Vou colocar que ele vai usar o CSS nas variáveis, vou dar um yes também. Com a compatibilidade do React 19, tá dando alguns errinhos aí para instalar. Então você pode usar aqui o --force. Já instalou, ele vai criar uma configuraçãozinha dentro do nosso projeto, do utils aqui que o ShadCN utiliza. Beleza? Próximo passo que a gente vai fazer de fato a gente tem os componentes para poder utilizar. Então, no caso, só para a gente ver aqui, a gente vai instalar, por exemplo, o componentezinho. Vamos procurar aqui nos componentes de button. Deixa eu procurar aqui, ó. Button. Então, a gente tem um componente de button com todo o código, toda a parte de personalização, de acessibilidade. Para a gente instalar, é basicamente trazer o código para dentro do projeto. A gente copia o comando, por exemplo, do componente que você quer. Quero isso aqui, beleza. Vem aqui no nosso projeto, ó, cola aqui dentro do nosso CMD. Vamos ver aqui, ó. Vou usar aqui o force, dá um enter de novo. Show de bola. E pronto, ó. Já colocou pra gente. Então, se eu minimizar isso aqui, a gente tem a estrutura aqui do nosso projeto. Dentro da pasta public são os arquivos estáticos, que a gente já vai colocar a imagem dos cachorrinhos aqui dentro. Dentro do SRC, basicamente, é de fato onde a gente vai trabalhar, né? Então, dentro a gente tem o App Router, que é o roteamento de página. Então, tudo que a gente criar ali pode se tornar uma página, por exemplo, /home, /contato, /painel, que a gente pode criar.
Nesse caso, como é uma landing page, aqui uma one page, né, ele vai ser uma página única, a gente não vai ter barra contato ou barra alguma coisa, mas a gente poderia depois, mais para frente, até evoluir esse projeto sem problema, tá? Então, dentro do App Router é o roteamento que o Next tem. Dentro aqui do nosso components, é de fato, esse fora do App Router, os componentes globais, vamos dizer, que pode ser usado por qualquer componente, qualquer página, qualquer estrutura. Então, como a gente instalou o button, você pode ver que já criou automaticamente esse componente button. Então, ele trouxe já toda a estrutura do componente, variação do componente para dentro do nosso projeto, agora é só para a gente importar e sair utilizando. Beleza? Próximo passo, então, dentro da nossa pasta app, a gente tem a nossa estrutura do layout, que é a casquinha, que a gente já vai entender, e o page.txt, que é de fato a página do nosso projeto, tá? Então, o page.txt é a página inicial, que é essa que a gente está vendo aqui. Para a gente entender melhor, a gente vai vir aqui dentro do nosso page.txt, Ctrl A nesse cara aqui, apaga tudo aqui e a gente vai criar o nosso primeiro componente. Então, export default. Tem que ter export default aqui, Matheus? Tem que ter, porque é o Next que pede para quando é uma página, tenha um export default. Então, não posso dar apenas um export. Tem que ser export default e aí o nome do componente. Então, function, nome do componente, sempre com a primeira letra maiúscula. Então, vou deixar aqui como home, return. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui uma tagzinha de main. E dentro eu vou colocar aqui um H1, página teste, tá? Se eu salvar o meu código aqui, e a gente atualizar aqui o nosso projeto, ó, dá um F5 legal demais aqui. Opa, não vai funcionar porque a gente instalou o botão e esqueceu de rodar de novo. Então vamos rodar o projeto aqui, ó. npm run espaço dev, para a gente rodar o nosso projeto de novo como desenvolvimento. Agora que está rodando, ó, startando, compilando, beleza. Ó, já atualizei aqui, já voltou. Então, página teste já está aqui. Então, o nosso page.txt é de fato a nossa página home que a gente vai utilizar. E o layout.txt é de fato a casquinha em volta. Pensa que está em volta da página. Então, a gente tem aqui o nosso componente, tá? Dentro do componente a gente tem o nosso body e aqui a gente tem esse carinha aqui, ó, o children. O children nada mais é como se esse arquivo page tivesse aqui dentro. Então, tudo que a gente coloca, ou as páginas que vão sendo renderizadas aqui no nosso layout, o layout está em volta aqui. Então, o children é exatamente onde é renderizado a página, tá? No caso, a página home. Então, ela fica basicamente aqui. Beleza? Próximo passo que a gente vai fazer de fato é aqui dentro do nosso page, começar a nossa landing page. Se a gente olhar aqui para a nossa referência, né, a gente vai ter uma divisãozinha bem legal. Como a gente está usando o Next ou o React, a gente utiliza o poder da componentização. Então, poderia na minha page aqui criar o hero aqui, que é essa parte, criar o sobre, criar o serviço, tudo em um arquivo só, Matheus? Poderia. Vai ficar uma bagunça? Com certeza. Difícil manutenção? Mais ainda. Então, como a gente tem o poder da componentização, a gente pode separar, pensa como blocos de Lego e usar o nosso Lego aqui para montar a nossa interface. Então, eu posso, por exemplo, como a gente está usando o React, deixa eu aumentar aqui, ó, a gente pode ter, por exemplo, o nosso componente de hero, que fica responsável por esse bloco aqui, o componente de sobre, que fica responsável por esse bloco aqui, e por aí vai. E depois eu posso chamar ele na minha página para renderizar apenas. E aí, eu quero dar manutenção lá no sobre, eu vou lá no componente do sobre. A gente separa as responsabilidades de cada componente para aquilo que ele der. Para uma responsabilidade, vamos se dizer, né? Para não ficar uma bagunça. Então, vamos começar de cima para baixo. A gente tem um hero aqui, não tem? Antes da gente começar, vou deixar para vocês, né? Como eu falei, o link aqui embaixo para vocês baixarem as imagens aí, né? Dos cachorrinhos, do gatinho aqui. Então, vou deixar aí para vocês, tá? Então, vou abrir aqui dentro o public. Botão direito. Deixa eu abrir aqui, ó, que abriu no outro monitor. Public. E cola as imagens que vocês baixarem aqui dentro desse public. Deixa eu pegar as minhas aqui, que senão, né? E vou colar ela aqui, ó. Colei as imagens aqui. Show de bola. Então, ó, já tá as imagens maravilha aqui. E agora a gente pode começar, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu minimizar aqui para não atrapalhar. E qualquer coisa eu volto com a minha cara feia aqui. Dentro aqui a gente tem a nossa página main, certo? Então, vamos separar em componente isso aqui. Então, dentro aqui do nosso app, eu vou criar uma nova pasta, underline components. O underline vai sinalizar para o app router, ou seja, como a gente está dentro do app, que aqui a gente vai criar uma pasta que não é uma página, não é um barra contato, não é uma página do site, sim apenas para ele fugir do escopo de router. Então aqui dentro desse components, eu vou criar um novo arquivo chamado hero.txt. Perfeito? Então aqui dentro, export, aqui eu posso dar export, não precisa dar o default, porque aqui é um componente normal, não é uma página. Então export, function, eu vou chamar de hero, primeira sempre maiúscula, return. E aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, uma div aqui, um H1, hero component. E eu vou salvar aqui. Salvei aqui agora, a gente volta lá no nosso page e eu quero chamar ele para ser renderizado. Então, vou tirar esse H1, abro aqui como um componente que a gente chamou de hero. Ó, já sugeriu aqui, ó. Vou dar um clique aqui e fecho aqui com uma tagzinha HTML. Se eu salvar isso aqui agora, salvo os dois arquivos. Deixa eu voltar aqui no nosso projeto, ó.
Hero Component. Olha que sensacional, né? Já tá aqui. Beleza? Então agora a gente vai começar. Vamos começar a estilizar aqui e criar o nosso projeto. Então se a gente separar o nosso Hero, tá? A gente vai ter o nosso Hero aqui, tem um espaçamento legal. O nosso Hero ele vai ter dois comportamentos diferentes que a gente colocou. Então aqui eu tenho uma imagem de fundo do cachorrinho, mas quando eu abrir aqui, eu tenho dois elementos. Você pode ver que aqui quando eu abro, eu tenho um Hero separado, né? Eu tenho um Hero que ele tá dividido, vou colocar aqui o verdinho. E eu vou colocar outra cor aqui, né? Vou colocar o preto, por exemplo. E aí dentro do Hero eu tenho a separação, por exemplo, dos textos. E eu tenho o cachorrinho maravilha aqui do lado, tá? Então a gente pode ver que eu tenho que ter dois elementos um ao lado do outro também. E dentro tenho aqui. Agora, quando eu estou no mobile, esse segundo elemento que é o cachorrinho some da tela. E aí ele aparece só lá no fundo, tá? Então vamos começar adaptando isso aí? Então vamos lá, dentro do nosso Hero, vamos seguir essa linha de raciocínio aqui. Vamos mudar aqui para uma section, tá? A nossa tag fora de todo mundo. Tirar esse nosso H1 aqui que não faz muito sentido, né? E aqui dentro, então, a gente vai começar. Primeiro, eu vou colocar aqui dentro uma classezinha, class name, bg, traço, e aí aqui a gente pode usar as cores, tá? Se você não tá usando, ou se você nunca utilizou o Tailwind, para você ter esse autocomplete, você pode vir aqui em extensões e instalar ó, a extensão Tailwind aqui, ó, tá? Instala ela e também instala a Post CSS aqui, ó. Isso aqui também. Instalou essas duas? Às vezes é legal fechar e abrir o VS Code. E aí quando você começar a digitar, ele já vai sugerindo, ó, BG, traço, e tem as cores já que o Tailwind traz pra gente. Mas esse vermelho a gente vai fazer uma cor arbitrária, ou seja, uma cor que eu vou passar o código dela. Então, abro e fecho o nosso colchete. E aí dentro do Tailwind, hashtag, e eu separei a cor aqui, não decorei, né? Que é o, colocar aqui, E84C3D, tá? Então, maravilha. Aí, além disso, eu vou falar aqui os textos dentro. Então, text, traço, white. Vão ser brancos. Então, texto, ó. Se você não sabe o que é a propriedade, coloca o mouse em cima. Ó. Ele vai falar, olha, text white quer dizer que você vai mudar a cor do texto para branco, que é o FFF. Além disso, eu vou deixar aqui como relativo e também o overflow como hidden aqui. Ou seja, para caso extrapole alguma foto ou algo aqui para o lado aqui da minha interface, eu não quero ficar criando barra de rolagem aqui para o lado na horizontal. Ele ainda está com um pouquinho por causa dessa setinha que a gente vai resolver depois, mas para ele não ficar criando um barra de rolagem no nosso Hero aqui, beleza? Então agora vou colocar então coloco o overflow hidden aqui, que é basicamente esconder tudo caso extrapole alguma coisa dessa parte do nosso Hero. Legal? Além disso, o que a gente vai fazer é, vamos começar então agora a nossa divisão, né? Que eu quero ter um ao lado do outro, mas quando eu estiver no mobile, eu só quero um elemento aqui. Então, vamos voltar aqui para o nosso projeto e vamos lá. Dentro dessa section, então, a gente pode ter aqui uma div. Dentro dessa div aqui, ó, eu vou colocar então um article, que vai ser quem vai controlar um ao lado do outro, tá? E dentro do article, só para a gente ter alguma coisa para ver, a gente vai ter, por exemplo, uma div que vai ser essa primeira área aqui, ó, tá? Que vai ser essa primeira área aqui que vai ter os textos e as coisas e os botões. Então, vamos lá. Aqui dentro, para essa nossa primeira área, eu vou colocar aqui para ele o nosso H1. Vai ser... Deixa eu copiar aqui, né? Os textos aqui, para ficar mais fácil. Embaixo do H1, dentro dessa div, vai ser um parágrafo. Deixa eu copiar aqui o texto também, ó. Show de bola. Depois aqui dele vai ter um linkzinho. Então, depois desse parágrafo aqui ainda dentro, eu posso criar uma div. E a gente pode criar um A, que não vai ser um botão, vai ser basicamente um link, né? Que vai levar para o WhatsApp. E aqui vai ser contato via WhatsApp. Já já a gente coloca o íconezinho também do WhatsApp, não tem problema, tá? Embaixo eu quero ter então uma labelzinho, por exemplo, 5% de desconto na primeira compra, beleza? Então fora dessa divzinha que vai ser do nosso A, que é o nosso link, a gente vai ter esse outro textinho aqui. Vou criar ele aqui como uma div também, pra gente separar isso aqui, que vai ter um parágrafo. Eu vou copiar aqui o nosso 5% de desconto. Só que nesse 5% eu coloquei um textinho preto ali que para ficar mais legal, né? Então eu vou colocar aqui, ó, B, para ele ficar negrito. E também eu vou colocar aqui para ele um class name, um bg-black, text-white, ou seja, para ele ser branco. Vamos acompanhar aqui, ó. Já tá ali, ó. E dá um espaçamento legal para esse 5% aqui, ó. Então que vai ser px de 2, que é um espaçamento interno, se a gente colocar o mouse na esquerda e na direita de 8. Um py de 1, ó. E vamos arredondar a borda. Então, vamos diminuir aqui. Rounded -md, que basicamente o rounded md é uma border radius, ou seja, arredonda essa bordinha de quem tiver dentro dessa tag B, que é deixar lá negrito. Então, ó, já ficou negrito, só a parte do 5B, o resto ficou um parágrafo normal. Além disso, eu quero deixar menor. Então, aqui no nosso parágrafo, eu já vou dar aqui para ela um class, text, traço. Aqui dentro do text, ó, a gente tem vários tamanhos. Opa, quando a gente digita aqui, ó, text, traço, a gente vai ter
o XL, que é 48 pixels, 4XL, 3XL, aqui ele vai falando o tamanho do texto, ó. No caso, eu quero que seja bem menor, então eu vou colocar um text SM para ficar bem menorzinho ali, beleza? Além disso, MB de 4, para dar um distanciamento, o MB é uma margem bottom, o 4 é de 16 pixels. Então, uma margem embaixo de 16 pixels desse nosso parágrafo aqui. Beleza? Além disso, o nosso botão está aqui em cima, eu quero distanciar. Então, essa div que está dentro dos parágrafos, vou dar aqui uma class name para ela. Opa! Class name para ela, um MT, que é o margem top. Vou dar 8 aqui, que seria 36 pixels, para distanciar bastante aqui do nosso botão. Beleza? Agora, o que mais que a gente vamos fazer? Vamos aumentar o texto aqui do nosso H1. Então, o nosso H1, class name aqui para ele. A gente tem um texto bem maior aqui, espaçamento grande entre os outros textos também. Então, vamos colocar aqui no nosso H1, text 3XL. Vamos ver se está legal o tamanho. 3XL. Deixar ele negrito. Fonte traço bold. Vai ficar negrito. Legal. E caso a gente aumente aqui, ó. Aumentei o tamanho. Eu posso aumentar o tamanho do texto também. Para isso a gente pode usar o breakpoint. Então eu posso falar, olha, MD, quer dizer, quando você tiver numa largura de no mínimo 768, para mais, ele vai aplicar alguma coisa. Por exemplo, text 4XL. Então, ó, quando tiver menor, ele usa aqui. Se ele passar, ó, ele aumenta um pouquinho. Então, o MD, ó, é quando você tiver numa largura de 768 para mais da sua tela, ele vai aplicar o font size de 4XL. Então, posso colocar até o LG também, ó. LG, text, 5XL. Se tiver numa tela maior ainda, aumenta mais ainda. Beleza. O que mais? Acho que aqui no texto já tá legal, né? Posso colocar aqui um leading 10, que é basicamente dar um espaçamento maior entre a altura de uma linha e outra, de um texto. Então, é um leading, um line height, que é a altura da linha. O nosso parágrafo aqui embaixo, que é essa descriçãozinha aqui, a gente pode também dar um text base, que é basicamente deixar o texto padrão, ou nesse caso, como o parágrafo já vem com o tamanho do texto padrão, vou falar só que no text LG, vai ter um text LG também. Ou seja, quando chegar num tamanho maior, vai usar um tamanho um pouquinho maior aqui. O que mais está faltando, né? Tá faltando o botãozinho ali. Então, no nosso botão, vamos estilizar ele um pouquinho. Então, vou quebrar aqui as propriedades e a gente vai passar para ele um class. E para ele, então, a gente tem que ter um botão verdinho, que é bem espaçado. Então, vamos colocar aqui, ó, bg-green-500, px, que é espaçamento na esquerda e direita, de 5, um py de 2, um rounded md, para dar um distanciamento, arredondamento legal ali. Font semi-bold, para ficar quase negrito ali, né? Um pouquinho mais fraco que o negrito. Um flex, items center e o nosso justify para o center, para a gente centralizar tudo dentro do nosso botão aqui. E além disso, a div em volta dela também pode ter aqui um class name com o dispositivo flex, para ele não pegar o tamanho inteiro. Ou você pode também, além disso, ó, sem passar o flex aqui, você pode passar aqui no seu A, o w-fit, que é basicamente para ele pegar apenas o tamanho do elemento aqui, tá? Também dá, sem nenhum problema. Você pode até tirar a div se você quiser aqui, que a gente colocou antes, e a estrutura não precisa dela. Beleza? Então, show de bola. Agora, vamos colocar o íconezinho do WhatsApp. Para isso, eu vou parar de rodar aqui o nosso projeto. Vou dar um monte de Ctrl+C. Vamos dar um npm install, @phosphor-icons/react, para a gente instalar aqui dentro do nosso projeto. Agora que instalou, roda novamente o nosso projeto aqui. Opa, npm run dev. Beleza, enquanto ele vai rodando, fecha todos os seus arquivos aqui e abre aqui de novo, ó. E aí a gente pode usar, então, import from @phosphor, phosphor, cadê você? Phosphor icons/react. E eu vou trazer aqui, vamos ver se ele vai sugerir para mim. Às vezes o VS Code ele tá demorando para sugerir, e aí o que eu faço? Né? Tá vendo que ele tá pesquisando aqui, ó, analisando as dependências aqui embaixo? Tá? Então, se o seu demorar para aparecer depois que você instalou, o que eu vou fazer? Eu vou salvar aqui o arquivo, vou fechar e abrir o VS Code. Puxar aqui de novo. E agora sim, ó, deixa ele inicializar aqui, ó. Import from @phosphor-react aqui, ó, já apareceu. E a gente vai trazer aqui o nosso WhatsApp logo aqui. E aí eu vou trazer aqui /dist/ssr para pegar ele numa versão server-side. E a gente pode usar aqui agora como um componente, ó. Que legal. Show de bola. Então, se eu salvar isso aqui agora e eu atualizar aqui o nosso projeto, já apareceu ali, ó. Vamos dar um tamanho para ele? Então, class name, w-5 e um h-5. O w é para quando a gente quer passar o width e o h para altura. Então, o w5 quer dizer 20 pixels. O h-5 é igual a 20 pixels de altura. Então, se eu salvar isso aqui agora, já ficou legal ali, tá? Então, eu vou passar também para ele aqui, para ele dar um espaçamento. Então, como no nosso A a gente está usando Flexbox, então, para alinhar eles, eu posso usar aqui o gap de 2 para dar um espaçamento entre os itens aqui. E maravilha, agora a gente tem já
nosso textinho, a gente já tem aqui embaixo, já tem o nosso texto aqui em cima, faltam os espaçamentos. Então, quem que é responsável por essa div? Quem que é responsável por essa parte aqui? É essa div aqui, ó. Então, dentro do article, a gente tem a div, que dentro a gente tem esses elementos. Então, dentro dessa div, eu vou dar uma class name para ela, e para ela a gente pode passar um espaçamento aí que a gente deseja, ou qual estilização. Space y, que seria um espaço em cima e embaixo de 6, para dar um espaçamento entre esses itens de 6 aí. Fora desse nossa div aqui, a gente vai ter outra div, que vai ser o lado, que basicamente é quando vai aparecer o cachorrinho aqui do lado. Então, essa outra div, eu vou colocar aqui um H1, foto do cachorro. Beleza? Então, ó, se eu salvar isso aqui agora, por enquanto está um abaixo do outro. Então, quem que vai controlar isso aqui? O nosso article. O article está em volta das duas. Ó. O article está aqui, dentro eu tenho uma div, e fora dessa div, ó, a gente tem a outra div, que vai ser a foto do cachorro, e o article está em volta. Concorda? Então, esse article aqui, ele quem vai controlar a direção desses elementos. Então, vou falar para ele que ele vai ter aqui para esses caras um grid. Ele vai ser um grid de uma coluna, então vai ser um embaixo do outro sempre. E quando tiver um dispositivo maior, por exemplo, um LG, vai ser um grid -cols -2, então vai ser de duas colunas. Então, se eu salvar isso aqui agora, e eu voltar, ó, tô no menor, quando eu for no LG, ó, você pode ver que agora tá um ao lado do outro. Legal? Show de bola. O que mais que eu quero? Eu quero que no MD só apareça aqui, essa parte de baixo, no grande. E também quero dar um espaçamento entre eles. Então, um gap de 8 aqui. Ó, espaçamento legal aqui, onde vai aparecer a foto do cachorro, que já já a gente vai colocar. E também vou passar para ele ter uma posição relativa na tela, a hora que a gente colocar a foto, para a nossa foto ficar alinhada apenas aqui. Beleza? Então isso aqui já está alinhando. Só que se eu aumentar tudo, ó, não está centralizando os itens. Tá um ao lado do outro? Tá. Só que não está centralizando. Ó. Então o que eu vou fazer? Aqui eu quero, quando chegar no dispositivo maior, ó, ele fique centralizado. Tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Essa nossa article aqui, ela alinha os elementos, mas em volta dela a gente não colocou uma div, ó, que não tem nada. Essa div vai ser responsável por controlar o tamanho máximo. Então, para ela, class name, a gente pode usar aqui um tamanho já pré-definido pelo nosso Tailwind, chamado container. O container ele vai definir alguns tamanhos, como largura de 100%, mas quando tiver numa largura de 640, a máxima largura dos elementos vai ser 640. 768 vai ser 768 e por aí vai. E além disso, eu quero também dar um MX de alto. O MX de alto vai dar um espaçamento na esquerda e na direita de alto, facilitando, né, um hackzinho para a gente poder centralizar os itens. Então, se eu salvar isso aqui agora, olha que legal, já vai centralizando aqui e quando chega no tamanho maior, ele já deixa um espaçamento igual na esquerda e na direita. É isso que vai acontecer. Então, vamos voltar para o nosso elemento. Ó. Se eu for aumentando aqui, ó, cheguei no tamanho maior, já deixou aqui na esquerda. E na direita também. Aqui ainda não colocamos uma foto do cachorro, mas já tá legal. E vamos dar um espaçamento interno entre os elementos também. Então, para dar um espaçamento interno, a gente pode fazer isso aqui também. Então, aqui no nosso MX alto, depois que a gente passar isso aqui, eu vou passar também um padding Y, PY de 16, um PX de 4, para não ficar grudado ó, na esquerda e direita, quando estiver aqui no menor, ó, já dá um espaçamento, um respiro na nossa interface. Ó, já tá ganhando forma. E agora, aqui embaixo, quando tiver aqui, a foto do cachorro tem que sumir, né? Então, essa área onde vai aparecer a foto do cachorro não pode aparecer. E para isso, eu também posso passar a responsabilidade que estava aqui no nosso relativo, tirar daqui e passar para a div de cima. Então, ele vai seguir o tamanho da div de cima, caso tenha algum elemento que tenha uma posição absoluta na tela, que é o que vai fazer, que é o que o nosso cachorro vai ficar, tá? Então, vou salvar isso aqui agora. E agora, aqui embaixo, a gente tem a nossa div, que é onde vai ter a foto do cachorro. Concorda? Só que quando tiver no dispositivo menor, aqui ó, que a gente está fazendo do menor para o maior, ele tem que começar escondido. Então essa nossa div, ela tem que começar escondida. Então class name, vou colocar aqui o nosso famoso, dentro do Tailwind, que é o hidden. O hidden nada mais é, ó, que ele dá um display none para o elemento, ou seja, tira isso do nosso elemento aqui. É isso que ele vai fazer, ele vai tirar esse elemento. Só que no tamanho maior, por exemplo, num MD, eu quero que ele tenha um display block. Aí ele vai aparecer, tá? E um H-full para ele pegar o tamanho inteiro da tela. Salvei aqui. Então, ó, não existe. Se eu for aumentando, ó, agora apareceu ali, ó, foto do cachorro. Olha que legal. Ó, apareceu aqui, ó, foto do cachorro. Então o que a gente vai fazer é, vamos trazer a foto do nosso cachorrão aqui. Então vamos lá, vamos trazer aqui o image from ponto barra, vamos até o nosso public, ponto barra, chegamos ao acesso da public, barra, a imagem do cachorro é a BG Hero, essa aqui, né? Então, BG, não é essa não, Hero Dog WebP. Vamos trazer aqui, Hero Dog Image, ou só Dog Image. Vamos trazer ela aqui. Vamos importar também o componente de image do Next, image from Next barra image. Show de bola. Vamos trazer ela aqui dentro. Image.
src, vamos trazer aqui o nosso dog image, o alternativo aqui vai ser foto do doguinho, dog, pode ser só também, tá? Se eu salvar isso aqui agora, vamos testar? Vou colocar também, ó, um class name com object fit, como contém aqui, para ele tentar encaixar no tamanho inteiro. Então, ó, vou aumentar, ó, já apareceu o nosso dog aqui, e vou aumentar aqui, ó, já tá aparecendo, tá? Então, vamos melhorar um pouquinho isso aqui agora. Então, outra coisa que eu quero fazer é, quando tiver aqui, ó, eu quero que ele tenha uma propriedade, como eu não sei o tamanho aqui dele, eu vou passar que ele vai ter uma propriedade fill, ou seja, de preencher tudo aqui na tela, tá? Então ele vai preencher tudo na tela, só que eu vou falar que ele vai se basear no elemento acima. Então o fill, dentro, ele basicamente coloca a gente como ocupar o tamanho inteiro. E aí, então eu vou falar aqui para o nosso elemento ter uma posição relativa, então ele vai ficar sempre no escopo da onde está a nossa div, para não chegar no escopo aqui de fora, que é quem tem um relativo acima. Então eu vou falar aqui, como esse nosso elemento agora tem um position relative, ele vai sempre se basear no tamanho dessa div aqui. Beleza? Então, ó, já colocamos ele aqui. Beleza, vamos aumentar o tamanho dele, ó. Show de bola. O que mais? Vamos colocar aquilo lá para a gente poder ver ele, né? E então, vou passar também a propriedade sizes, quando a gente está usando o nosso fio, para ele saber mais ou menos o tamanho com base no tamanho de tela. Então, vou passar aqui, opa, autocompletou aqui. Quando tiver numa máxima largura aí de 768, eu vou usar 0 pixel. Senão, eu vou usar aqui o 50 VW. Vou usar aqui VW também, mas vai dar no mesmo, né? Porque é 0. Salvei. E a gente já tem, ó. Olha que legal. Show de bola. Outra coisa é, eu não quero aqui embaixo esse espaçamento quando tiver num dispositivo maior, né? Só quando tiver num menor aqui. Então, o que eu vou fazer é, quem controla esse espaçamento é o nosso carinha aqui em cima. A gente tem aqui a nossa div, que tem o PY, né? O PY é um espaçamento em cima e embaixo. Então, o que eu vou fazer é, eu vou separar isso aqui para o padding top, então PT de 16, padding bottom de 16. Só que caso tenha num MD, ou seja, um dispositivo um pouquinho maior, o padding bottom vai ser 0, tá? Então, se eu salvar isso aqui, ó, colocamos aqui. Se eu aumentar, ó, ele já não tem mais aquele padding bottom, e aí ele vai aparecer o nosso cachorro, e aí ele já, como não tem um espaçamento embaixo, que é o padding bottom, ele fica sempre alinhado aqui, porque a gente falou que o nosso cachorro vai ocupar o espaço inteiro, o tamanho inteiro, e o H-full é a altura inteira que ele conseguir. Então já ficou massa demais, né? Já a gente vai aumentar um pouquinho o tamanho aqui, então já ficou legal. O que mais que a gente pode fazer, né? Quando tiver aqui no mobile, a gente tem que fazer aparecer o cachorrinho lá no fundo, né? Então nessa imagem, eu já vou também passar aqui que ele vai ter uma qualidade de 100, que é a máxima que dá para tentar pegar, prioridade no carregamento, tá? E agora, vamos fazer esse cachorrinho aparecer, no tal do cachorro no fundo, né? Então, esse cachorro, como ele vai ser absoluto, ele vai ficar atrás dos elementos, a gente pode colocar fora até dessa div aqui, porque ele vai ser absoluto na tela. Então, eu vou criar uma div aqui, ó, fora do nosso, em cima do container, e aqui dentro a gente vai trazer nossa image. Show de bola. Vamos pegar aqui a imagem dele. É a mesma imagem, né? Vai ser essa mesma imagem. Show de bola. Texto alternativo, foto de fundo. Foto do cachorro. Beleza. Vou falar que ele também vai usar o fill, para ele tentar preencher tudo aqui. Sizes, vou passar aqui 100 VW, o máximo aqui que der. Prioridade no carregamento, tá? O class name eu vou passar um object fit como cover. Então, se eu salvar isso aqui agora, olha que legal, já tá ali, só que eu quero um pouquinho mais na opacidade. Então, opacity, vou passar aqui opacity de 60, que seria uns 60%, 0.6, ó, ficar um pouquinho apagadinho ali. Legal demais. Só que quando a gente tiver no dispositivo maior, eu quero que ele suma, né? Só no menor. Então, quando ele tiver num LG, 2 pontos, eu vou colocar aqui hidden, ou seja, ele vai esconder. Então, ele começa aparecendo normal, mas caso esteja num dispositivo que é maior que 1024, aí ele vai aplicar o que a gente colocou aqui. Então, o LG é, quando tiver um dispositivo maior que esse 1024, aí ele vai usar o display none, ou seja, vai remover esse elemento aqui da tela. Então, ó, tá aqui, dispositivo maior, sumiu. Grande, sumiu e só tem aqui o outro cachorrinho que é esse aqui de baixo. Beleza? Então, agora sim. Outra coisa, a gente pode colocar uma corzinha de fundo ali para ficar um pouquinho mais opaco para a gente ler aqui esse texto, né? Então, dentro dessa div, eu vou criar outra div só para ficar com essa corzinha de fundo. Então, class name, absolute aqui na tela. Vou passar aqui um inset 0, que é basicamente o 0 em todos os elementos. Um BG black, pra gente colocar aqui, ó. Só que não tão preto, né? Então, eu vou colocar aqui uma opacidade. Aí você pode ir acertando. O 40 seria 40%, ó. O 50 seria 50%. Quanto mais aqui, você vai colocando 90, ó, muito escuro. E aí você vai adaptando. Vou colocar 40 aqui, eu acho que já fica legal. E claro, quando passar um dispositivo maior, ele tem que sumir. Então, a gente pode colocar aqui que quando tiver no MD, vai usar aqui o hidden, né? Então, a partir de quando tiver um tamanho um pouquinho maior, essa div aqui que tem esse fundo meio preto já vai sumir. Então, aqui ela aparece,
aqui ela já some e fica a corzona vermelha. Legal demais. Beleza? Show de bola, né? O que mais que tá faltando, né? Eu acho que aqui já tá quase... Ah, faltou um gatinho aqui que a gente colocou como um charme aqui a mais. Vamos colocar ele também, ó. Beleza. Ele não aparece, ó, no mobile, mas ele aparece no desktop. Então vamos lá, vamos fazer essa adaptação. Então aqui no mobile ele não aparece, mas lá no desktop ele vai aparecer. Então, onde que a gente pode colocar esse gatinho? Primeiro vamos importar ele, né? Vamos importar aqui. Opa, minimizou aqui sem querer. Vamos importar aqui o nosso gato. Então import cat image from... barra public barra cat hero. Acho que essa aqui é essa imagem. E onde que a gente pode colocar? Embaixo desse nosso cara aqui, ó, né? Embaixo desse cara. Onde que tá esse cara aqui que é o 5%? Vamos achar ele aqui, ó. Cadê você? 5% tá aqui, ó. Então, embaixo do nosso parágrafo aqui, tá? Que é onde a gente vai ter, vou colocar aqui uma div, vou colocar aqui outra div, e aí dentro eu vou colocar uma image. Qualquer coisa sem a necessidade, a gente vai tirando essa div aqui, que é só pra gente alinhar, tá? Então, vamos colocar aqui o nosso src, nosso cat image, foto do gato. Eu quero que ele tenha a qualidade 100. E o class name eu vou usar aqui o object como fill, ou seja, ele vai tentar preencher tudo que ele conseguir. Salvei aqui. Ó, já apareceu o nosso gato aqui, só que a gente não delimitou o tamanho, né? Então a gente vai melhorar isso aqui agora. Então, na nossa classe em volta, eu vou falar que ele vai ter um display flex e um MT de 4 para distanciar um pouquinho aqui do nosso itemzinho aqui de cima, né? Que seria esse cara aqui. Além disso, a nossa classe aqui de baixo, a gente vai falar também que ele vai ter uma altura, uma largura de 32, que seria 128 pixels. Ele vai começar escondido, porque a gente vai começar a fazer do mobile first, então mobile para o desktop, então começa escondido e depois a gente aparece. Então começa escondido. E lá no LG, então no LG, aí eu quero que ele tenha um display block. Então, ó, escondido e aí block. Olha lá. Beleza? Aí ficou legal, né? Então agora a gente chegou já basicamente naquilo que a gente queria lá, que é o nosso gatinho aqui. Então, sensacional. Agora a gente finaliza basicamente aqui o nosso hero, né? Acho que faltou alguma coisa. Faltou só as animações que a gente vai fazer lá no final. Então, agora o nosso hero, ó, já tá show de bola. Agora vamos para a parte de baixo. A parte de baixo é o nosso sobre, né? Onde vai ter um pouquinho aqui duas fotos e o sobre do nosso gatinho aqui. Sobre o nosso pet shop. Então, vamos lá adaptar do mobile primeiro. Então, salvei aqui. Nosso hero e a responsabilidade do hero tá só nesse componente. E a gente pode separar em mais componentes. Então, dentro do page, ó, tem um hero. Vamos aqui dentro do underline components, criar mais um arquivo chamado about.tsx. E aqui dentro vai ser então um export function about return. E a gente vai criar aqui o componente do nosso about. Vou criar aqui uma div, criar aqui uma section, na verdade. H1 sobre. Salvei. Vamos trazer ela aqui agora. About. Vamos trazer ela aqui. Salvei. E ó, já aparece aqui. Se a gente olhar, ó, ele tem uma corzinha um pouquinho amarelada aqui. E aí a gente tem uma divisão bem parecida, né? A gente tem uma divisãozinha aqui, onde a gente tem um elemento. E o outro elemento ocupando o mesmo espaço, só que são divididos um ao lado do outro. E quando a gente está no mobile, um embaixo do outro. Beleza, então vamos lá. Vamos salvar, vamos lá no nosso about. No about a gente vai dar uma class name, bg traço, vamos colocar aqui a nossa cor arbitrária, fd, f6e, c, que é a cor que eu separei pra gente, que é essa cor meio aí, e um py de 16, que seria um espaçamento interno de 16, ó, para dar um espaçamento legal. O que mais? A gente tem primeiro a foto, depois os títulos. Então é invertido aqui agora, né? Então vamos lá. Vamos criar aqui a nossa div que vai ser responsável pelo delimitar o tamanho. Então class name, para a gente usar o mesmo tamanho, que é aquele container. mx alto, que a gente já conhece. Grid calls de uma coluna. Então quero sempre uma coluna quando estiver no mobile. E caso tenha um tamanho maior, LG, grid calls de 2, ou seja, um ao lado do outro. Um gap de 12 para distanciar entre eles. E items-center para centralizar esses caras aí. Beleza? Dentro dele a gente vai ter outra div. E dentro dele a gente vai ter o nosso image, né? Image aqui, ó. Deixa eu ver se ele já importa pra gente do next/image, ó. Se não, tem que importar aqui em cima. E vamos importar a nossa imagem também. Nossas duas imagens, na verdade, que a gente vai usar duas. Barra. Chegar até o public. Barra. E aqui a gente vai trazer o about 1. Eu vou duplicar aqui, vai ser o about 2. Então, primeiro eu vou chamar aqui de about 1 image. E aqui vai ser o about 2 image. Então, vamos lá. Primeira imagem é src, about 1 image. Alternativo, foto de uma pessoa com um cachorro. Não, completou sozinho aqui. Foto do cachorro. Vou falar para ele ter o fill, ou seja, ele vai usar o preenchimento. Qualidade
máxima que ele conseguir, prioridade no carregamento, tá? Então, salvei aqui. Então, quando a gente aplica aquele fio aqui do Next Image, você pode ver que ele tenta ocupar, ó, o máximo de espaço que ele conseguir do elemento, tá? Então, por isso, a gente precisa, em volta da nossa div, falar que ela vai ter uma div com a posição relativa. Então, ele vai se delimitar, esse cara, apenas no tamanho dessa nossa div aqui. Beleza? Que tem esse relativo aqui. E para ela, aí, ela sim a gente passa o tamanho. Então, largura, por exemplo, quero que você use largura de 100% e a altura, vou colocar aqui um valor arbitrário de 400 pixels. Então, olha só que legal. Então, ele vai usar sempre largura de 100% com altura no máximo de 400 pixels. Ele vai usar isso aqui, beleza? Show de bola. O que mais? Eu quero que ele tenha um rounded 3xl, para ficar com a borda arredondada aqui. Overflow hidden, para esconder caso passe alguma coisa. Então, aqui para o nosso cachorro, eu também vou passar aqui uma class name, falar que ele vai ter um object fit como cover, para ele não esticar. Então, se a gente aumentar aqui, ó, ele vai entrando como cover, tá? Porque se a gente deixar ele do jeito que estava, ele vai ficar grande. Claro que não vai ficar desse tamanho, né? Quando aumentar, ele vai ficar desse tamanho aqui, porque vai ter um elemento aqui do lado. Então, por enquanto, ele está crescendo. Por quê? Porque a gente falou que a largura dele é 100%. Então, ele tenta aumentar o máximo que der aí. Então, além disso, a gente quer aquela animação de quando passar o mouse, ele aumentar o tamanho. Então, hover, scale. Então, vai aumentar o tamanho aí em 110, acho que já é legal. Passo aqui o mouse, ó, ele aumenta. E aí, para ter uma transição, duration, a gente passa aqui uma duração de 300 milissegundos, ó. Olha lá que legal. Já ficou bem mais bacana, né? Show de bola. Agora, o que mais que a gente falta, né? Falta o gatinho. E o gatinho tá sobre essa imagem. Beleza, vamos lá. Vamos vir aqui. Tirar isso aqui. Como tá os dois agrupados, eu vou pegar e vou colocar uma div a mais, ó. Em volta desses elementos aqui, ó. Colocar uma div. E aí, depois dessa div aqui, eu vou fechar ela. Então, olha só que legal. Ficou a nossa div, que não tem nada, que a gente acabou de criar. E aí, dentro tem a div e outra, e aí a imagem. Beleza? E aí, nessa div aqui, então, a gente vai basicamente quase duplicar isso aqui, né? Posso até copiar isso aqui, ó, e duplicar aqui embaixo. Tá? Então, a gente tem, ó, a div. Dentro, a gente tem outra div que tem a foto com o cachorrinho do About 1. E depois, a gente vai ter outra div aqui dentro, ó. Dentro delas, duas. E aqui dentro a gente vai ter o About 2, foto 2, foto do cachorro 2, eu vou colocar aqui, tá? Ela a gente vai tirar essa animação de scale aqui e a gente vai melhorar um pouquinho ela. Então eu vou tirar esse nosso class name aqui. O tamanho, qual que é o tamanho que eu quero? Eu quero que ele fique absoluto na tela. Absoluto aqui, tá? Eu vou passar vou tirar isso aqui e a gente vai passar um tamanho que eu quero. Então eu quero que ele tenha, por exemplo, um W40, um H-40, que seria 160 pixels, ó, tá aqui. Só que eu quero que ele fique sobre o elemento. Então eu vou falar o que? Olha, você vai ter aqui para ele um right de 4, por exemplo, vai ficar lá na direita, tá? Eu quero subir ela um pouco, então menos bottom, traço 8, quer dizer, subir 32 pixels. E eu quero que ele fique limitado ao escopo dessas duas imagens. Então, para isso, como a gente está usando o absoluto, eu vou falar quem que é a div acima dela. O pai dela é essa divzinha aqui, ó, que a gente criou. A gente criou uma div aqui, que dentro dessa div tem a do primeiro cachorro, e agora a gente está fazendo a do segundo. Então, ela, a gente vai ter uma class name com uma posição relativa. Então, com isso, sempre esse nosso alinhamento do absoluto vai se basear no relativo acima. Ou seja, o tamanho aqui que a gente tem, ó. E agora a nossa imagem ficou em cima da outra, tá? Então, para isso, agora, eu posso só fazer o que eu quiser. Colocar um arredondamento de borda, MD, colocar um LG, né? Rounded LG aqui para esse nosso cara. O que mais que eu quero passar? Eu quero passar também que ele fique com uma border de 4, que ele tem uma bordinha aí. Overflow hidden aqui para esconder. Maravilha. E posso colocar a cor da borda também. Então, border traço white, para ficar a borda branca, ó. Olha que legal. Maravilha. E se a gente aumentar isso aqui, ó, tá? Ele já tá ali do lado. Olha que legal, né? Maravilha. Outra coisa que a gente pode fazer agora é, de fato, a gente criar a do lado. A do lado é a descrição. Então, a gente criou a nossa primeira div, que é essa div aqui, ó, que tem a nossa posição relativa, e dentro tem os elementos, que são as imagens aqui. Então, vou minimizar. Fora dela, a gente vai ter a outra div. A outra div que vai ter os conteúdos, de fato, né? Então, vou colocar aqui um class name, space y6, que dá um espaçamento entre os itens dentro. Vamos colocar aqui para ela também um H2, que seria sobre. Class name, text 4xl, fonte bold, para deixar negrito. Vamos lá ver como é que tá ficando, ó. Já tá aqui, maravilha. E embaixo desse H2, a gente tem um parágrafo. Deixa eu copiar lá o texto, né? Se eu pegar esse parágrafo genérico aqui, teria uma descrição do pet shop aí. Ó, já apareceu ali. Depois, a gente tem o quê? Tem um checkzinho aqui numa lista. Então, depois aqui do nosso parágrafo, a gente vai ter uma UL, né? Que seria a nossa checkzinho aí. Class name, space, y4, para dar um espaçamento legal entre eles.
Dentro de cada UL a gente tem uma LI, que seria cada item da nossa lista. Seria aberto desde 2006. E aí colocar também um ícone check aqui. Pode ser desse Lucid React. A gente traz ele aqui. Para esse check eu quero dar uma class name para ele ser vermelhinho. Então text red-500. Vamos trazer aqui, ó. Já ficou ali legal. Para esse LI eu também quero que seja um ao lado do outro. Então flex e items center para ele centralizar esses dois, ó. E um gap de 2 para dar um distanciamento entre esses caras aí, o íconezinho e o aberto, né? Então, perfeito, aqui já ficou legal. Agora é só a gente duplicar, né? Ah, quero mais itens. Duplica o LI e o próximo vai ser, por exemplo, equipe com mais de 10 veterinários. Show de bola. Vamos duplicar aqui mais um LI, acho que são 3, né? Então, vou duplicar aqui ó, mais uma vez. O terceiro vai ser, por exemplo, qualidade é nossa prioridade. Show de bola. Então, aqui ó, já tá aparecendo. Legal demais. O que mais que tem? Agora a gente tem mais um, só que é um ao lado do outro. Então, se eu colocar mais um item, vamos lá, fora do nosso UL, dentro ainda dessa div, a gente colocar aqui, por exemplo, um link, que seria o nosso linkzinho para o WhatsApp, por exemplo, contato via WhatsApp, que a gente já viu. Vou trazer aquele nosso WhatsApp logo aqui. Vou só arrumar aqui o import /dist /ssr, que a gente está num componente que não tem o use client. Então a gente traz a nossa do React, trazer aqui a cor para ele, W-5, H-5, text-white para ficar branco. E a gente dá também tamanho dele aqui, né? Então, vamos colocar aqui, ó, para a gente visualizando. Class name, vou colocar aqui BG traço, a mesma cor que a gente está usando lá no nosso Hero. Deixa eu pegar aqui, ó, corzinha do nosso Hero, que é aquela cor de fundo lá do vermelho. Show de bola. Text white aqui, flex items center para a gente centralizar e justified center para a gente centralizar vertical e horizontal no centro. W-fit para ele ter apenas o tamanho conforme o elemento e não pegar o tamanho inteiro como o Flexbox faz, né? Ele tenta ocupar o espaço inteiro. Um gap de 2, px de 4 e o py de 2 aqui, ó. Tá? E aí rounded md para a gente dar uma arredondadinha na borda. Já ficou legal aqui o nosso botão. Tá? Só que agora, se eu duplicar isso aqui, ó, vou duplicar esse nosso link, por quê? Porque a gente vai ter dois links, né, aqui. A gente vai ter o outro que é o endereço da loja. Outro ícone que seria um map pin. Vou fazer aqui um map pin do Lucid React. Dá um enter aqui, ó. Ver se ele importou os íconezinhos, ó, do check e do item. Então, maravilha. Se eu salvar, a gente vai ter os dois aqui, ó. Só que eu quero eles um ao lado do outro. Então, é interessante que em volta desses dois links, ó, vou copiar esses dois links aqui, eu tenha, de fato, uma div. E aí eu vou colar aqui dentro. Tá? E essa div, ela vai controlar. Então, class name, vou passar para ela um flex aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui do lado. Ó. Maravilha. Gap de 2. Beleza. O nosso mapa aqui, o pin, ele vai ser sem a cor de fundo. Então, vou tirar aqui a cor de fundo. Ó, legal. O pin aqui também vai ser text black. Beleza. E maravilha. Olha que sensacional, né? Então, se eu aumentar aqui agora... Show de bola. Já já a gente vai colocar um ao lado do outro, mas já está funcionando como a gente quer. O nosso sobre, ele tem que ter um espaçamento maior também nos elementos aqui, né? Então, a gente tem o nosso elemento aqui onde controla a nossa div. Eu vou dar aqui um MT de 6. Dar um distanciamento um pouquinho maior. Vou colocar um MT de 10. Show de bola. Já dá um distanciamento legal. E o nosso elemento onde a gente alinha todos os elementos aqui do container, eu vou também passar um px de 4 para eles distanciarem, não ficar grudado, né? Para respeitar o respiro aqui da nossa interface aqui, ó. E beleza. Agora o que eu posso adaptar, né? Vamos minimizar isso aqui, ó. Então olha só, a gente tem uma div aqui. Essa div é quem está controlando a largura e também o grid. É interessante a gente ter a nossa div que controla a largura máxima e outra div dentro que controle o grid. Quando tiver no maior, ó, seja um ao lado do outro. Então o que a gente pode fazer aqui é, deixa eu minimizar aqui de novo. Vou deixar essa div que está em volta, ó, dos dois elementos, apenas com o container, px e o mx alto. Todo o nosso grid daqui, ó, eu vou tirar daqui e vou colocar mais uma div aqui dentro e eu vou passar a class name para ela. E dessas duas divs aqui, que são os elementos, a gente traz aqui para dentro dela. Vou salvar. Vamos só minimizar aqui de novo, ó. Temos aqui nossa grid agora. Dentro a gente tem a nossa div, vou minimizar aqui do lado, ó. E a gente tem a do sobre também, ó, minimizar aqui do lado, tá? Então, ficou nossa div aqui que tem o grid e fora dela a gente tem a div que tem o container, beleza? Então, se eu salvar isso aqui agora, a grid controla sempre os itens dentro dela. Então, vai controlar sempre o primeiro item e o segundo item aqui. Agora sim. Então, agora essa nossa
div que vai ter o grid, faltou só a gente ativar o grid aqui, ó, grid, e também, agora sim. Então, a gente ativa o display grid, ativa a quantidade de coluna, e agora vamos testar. Se eu aumentar, ele tem que ir, olha lá, já inverteu, olha que sensacional, né? Olha que legal. Show de bola, agora sim, já está funcionando perfeitamente, ó. Maravilha demais. Perfeito. Agora, então, a gente pode continuar. Vou abrir aqui só para ficar mais fácil, né? Quando a gente minimiza, fica mais fácil da gente entender. Agora sim, a gente pode ir lá para a próxima, né? Então, qual que é a próxima aqui? Se a gente olhar o nosso exemplo, a gente tem o nosso serviço. Então, vamos criar aqui dentro de components, underline components, new file, vai ser services.tsx, export, function, services, return, section, e a gente vai criar aqui os nossos serviços, beleza? Só que os nossos serviços, ó, ele usa um carrossel. Então, a gente vai usar aqui, pode usar o do Chatcien? Pode usar o do Chatcien. O Chatcien, ele tem um carrossel aqui, ó, que também é bem legal, só que o carrossel deles, eles usam a biblioteca dessa Embla Carrossel aqui, ó, tá? Então, deixa eu abrir aqui a biblioteca, e a gente pode usar ela pura, em vez de usar a própria do Chatcien, e fica até mais simples, se a documentação deles quiser abrir, né? Então, não sei se vai abrir. Aí, abriu. Então, a gente pode usar ela diretamente aqui, né? Então, vamos lá, para a gente fazer isso aqui, vai ficar bem legal. Então, vou diminuir isso aqui, vamos começar do mobile primeiro. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Vou minimizar aqui para não atrapalhar. A nossa section, a gente vai seguir a mesma estrutura aqui. Então, a gente vai acelerar um pouquinho, que a gente tem a parte do background. Dentro, a gente vai ter, então, a div que vai ter alinhamento do conteúdo e dentro o conteúdo. Então, no nosso service, bora lá. Class name, bg-white, PY de 16, que é o espaçamento que a gente está padronizando aqui, ó. Então, a gente vai ter aqui embaixo. Maravilha. Aqui dentro, então, a gente vai ter uma div. Opa, escrevi errado aqui. Div. Essa div vai ser responsável por ter aquele nosso container, que é os alinhamentos que a gente está usando. MX de alto e o PX de 4, que é o espaçamento na esquerda e na direita. Dentro dela aqui, a gente pode colocar aqui, ó, uma outra div, tá? Que vai ser a div responsável por ter ali, eu vou colocar nosso H2, que vai ser o nossos, ou só serviços, tanto faz, tá? Vou colocar só serviços aqui, class name, fonte, traço, 4xl, salvei aqui, vamos ver, já aparece? Opa, acho que faltou a gente chamar aqui o nosso services, deixa eu ver se como é que é o nome que eu dei? Services, né? Então, services aqui, ó. Maravilha, qualquer coisa importa na mão componente, salvei aqui, ó, já apareceu nossos serviços aqui, beleza, e aqui é text 4xl. Já apareceu aqui, quero que ele seja negrito, então fonte bold, beleza, ó, serviços ali. E essa div a gente pode alinhar para dar um espaçamento embaixo, ou seja, nos elementos que vai ter embaixo aqui, ou se quiser a gente pode dar direto no H2, tá? Não tem problema. Posso colocar no H2 aqui um MB de 12 aqui, para dar um distanciamento legal para o carrossel que vai vir aqui embaixo, beleza? Então, vamos montar esse carrossel aqui do zero. Primeiro, vou colocar aqui já uma div com o nosso class name relativo, tá? Uma forma fácil da gente criar isso aqui. E a gente vai criar o carrossel do zero, que vai ficar bem legal. Primeiro, vamos instalar, então, a biblioteca que o próprio Chatcien utiliza, que é esse cara aqui. Então, vou abrir aqui para a gente instalar. É legal a gente até parar de rodar o projeto. npm install aqui. E aí, a gente vai dar o nome de Embla, carousel, -react, -force, para ele usar o force aqui, para não dar problema com a dependência. E npm run dev, esse force é só por causa do bugzinho que está acontecendo, né? E normalmente a gente acaba não usando para não dar problema. Então, já rodou de novo. Vou rodar aqui, vou atualizar aqui o meu projeto, só para ver se está beleza. Esperar ele carregar. Maravilha. Enquanto ele vai fazendo isso, agora a gente pode criar. Então, vamos importar aqui, ó. From, a gente vai usar o nosso Embla aqui. E como ele é algo client, a gente precisa, como a gente está no Next, transformar o nosso componente em use client aqui para a gente ter reatividade, como use state, que é o que a gente vai utilizar, por exemplo, como eventos que a gente vai precisar. Então, no caso aqui, eu vou trazer aqui do nosso Embla, vou trazer aqui direto, acho que é mais fácil aqui, use Embla carousel, opa, tá sugerindo, mas não tá completando, agora completou. Então, esse cara aqui, tá? Que é um hookzinho para a gente poder utilizar, import from Lucid React, e a gente vai trazer também essas setinhas para a esquerda e para a direita. Então, vou trazer aqui, ó, do ícone, que a gente vai montar do zero, que vai ficar sensacional. Chevron left, vírgula, chevron right, tá? E vou trazer os outros íconezinhos aqui já para a gente ter, como essa tesourinha, essa seringuinha, esse táxi aqui, ó, só para a gente usar depois. Então, já vou trazer aqui para deixar importado. Então, scissors aqui, ó.
que é as tesouras. Vou trazer aqui a seringa, né? Então, aqui da seringa. Car, taxi, front, hotel. E vamos trazer, acho que falta, acho que só isso, né? Acho que é só isso de serviço que a gente vai ter. Então, importamos os ícones do Lucid React, que é a biblioteca aqui que a gente está. E também vou importar a nossa logo do WhatsApp. Então, from, no Phosphor React, a gente vai trazer aqui a nossa WhatsApp logo aqui. Beleza? Então, importado aqui, a gente vai começar. Primeira coisa, a única coisa que eu vou passar para vocês aqui já, para a gente não perder muito tempo, que eu vou passar aqui qual que são o título e a descrição aqui de cada serviço aqui. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, vou colar, vocês podem pausar aí ou criar, né? Então, basicamente, ó, vou minimizar cada item aqui. Eu criei um array, então um array aqui, ó, fora do componente chamado services, são serviços que a gente tem. Dentro de cada array, ó, é um objeto que tem o title, que eu coloquei banho e tosa, a description, aí eu coloquei uma vírgula duração, vírgula price, vírgula icon, tá? Que seria o íconezinho que você quer usar, e vírgula o texto do link quando clicar em entrar em contato, tá? Então, são ó, vários objetos, basicamente, isso aqui, tá? Só pra gente agilizar, não ter que escrever isso aqui. Então, vou minimizar aqui os nossos serviços, que é a nossa rede de serviços que o Pet Shop tem. Agora, vamos montar a nossa interface do carrossel. Então, a gente importou o hook do nosso carrossel, const, igual a use aqui, abre e fecha o chaves, e ele vai exportar para a gente dois caras dentro desse colchete. Então, o Embla have, e ele vai exportar também o Embla API. E dentro de chaves, aqui dentro, a gente pode passar algumas coisas, como loop. Você quer deixar o loop false ou true? Quando o cara chegar no final aqui dos 4, se ele continuar, é infinito. Ele volta meio que pro primeiro. E para o usuário nem parece que chegou no final, né? Parece que não tem. Então, se deixar falso, ele vai chegar no final. Eu vou deixar falso, depois a gente alinha. O alinhamento, eu quero que ele comece alinhando aonde? No centro? Não, eu quero que ele comece no start, que é na esquerda ali. Vou tirar essa aqui que veio no autocomplete sem querer. Slides to scroll, né? Então, por enquanto, eu quero que ele comece o slide to scroll 1, porque a gente vai ter, ó, todo menor para o maior, seja do mobile para o maior. Mobile, 1 slide. Maior, aí 3 slide. Perfeito. Então, eu vou fazer o quê? Slides to scroll 1, vírgula, breakpoints, 2 pontos, abre e fecha o chaves, abre aqui aspas duplas e eu vou fazer aqui um breakpoint que a gente pode criar. Olha que legal. Quanto a mínima largura for, vamos colocar 768 pixels, 2 pontos, ele vai mudar os slides to scroll para 3, que é o que a gente quer. Legal? Salvei aqui. Então, ele tá dando um errinho aqui. Opa, escrevi errado. Use client aqui em cima. Agora sim. Vamos atualizar. E beleza, né? Por enquanto não apareceu nada. Configuramos os nossos hooks. E agora eu posso atribuir aonde a gente quer esse cara. Então, vamos começar. A gente criou aqui onde ele vai ficar dentro. Então, dentro desse cara aqui, dessa nossa div, vamos criar a nossa div que vai ser o elemento do nosso carrossel. Esse cara aqui. Então, class name overflow como hidden, para não extrapolar o tamanho da tela. Um have, qual que é a referência para ele saber onde que está o nosso carrossel? Ó, já autocompletou, que é o nosso Embla have. Então, já passo para essa nossa div para ele saber que aqui é o nosso carrossel. Tá? Dentro dela, a gente vai passar uma div com display class name flex, para ele ter um display flex, para ele tentar pegar o tamanho inteiro e ter o display flex sobre os elementos dentro. E agora a gente percorre aqui os nossos serviços. Então, services.map, para a gente percorrer cada um e montar cada um como um item que a gente quer. Abre e fecha aqui o nosso map. Abre e fecha a função anônima dentro do nosso map, tá? Ao invés de usar chaves aqui, a gente pode usar abre e fecha parênteses diretamente para a gente retornar alguma coisa. Então, cada serviço que passar, a gente vai ter acesso, por exemplo, a cada item. Ao title, a description. Então, aqui dentro do nosso map, como vai percorrer, a gente tem acesso a cada item. E se a gente quiser, eu tenho acesso a cada index. E aí, aqui dentro, uma div de como você quer renderizar cada elemento, ou seja, como que você quer renderizar cada elementozinho desse aqui, vai ser basicamente essa div aqui, tá? Então agora, o que a gente pode fazer aqui agora é colocar a estilização como a gente quiser, vou dar um class name aqui, flex, e aqui a gente vai colocar um valor arbitrário aqui para ele, que vai ser 0, underline 0, underline 100%. Fecha o colchete. O que isso quer dizer, Matheus? Esse flex basicamente a gente passar 0, 0 e 100. Que quer dizer, o último elemento aqui é o flex basis, ou seja, ele já vai começar essa div tentando ocupar 100% do espaço, tá? É isso que ele vai fazer aqui. E qual que é a mínima largura? A mínima W, vou passar 0, e no MD, flex, ou seja, quando ele tiver num dispositivo maior, como ele vai ter 3 elementos, não vai ser mais 100% de largura, eu tenho que dividir por 3, porque vai ser 3 elementos e não mais um só 100%. Então, no MD, 2 pontos, flex, traço, e aí eu posso colocar a mesma coisa, 0, underline, 0, underline, e agora o nosso basis aqui vai ser basicamente, a gente pode usar até cálculo do CSS, ó, calc,
eu posso usar o 100% dividido por 3. E aí fecha o colchete aqui, ó. Olha que sensacional. E aí ele já faz automático ali o cálculo. Px de 3, para dar um espaçamento na esquerda e direita de 3 aí, para não ficar grudado. E como a gente está dentro do map, eu preciso passar uma propriedade key. Eu vou passar aqui o nosso index aqui para o map não reclamar. Cada item tem um identificador único. E agora dentro vamos colocar uma div, que vai ser, ou pode ser até um article aqui, que vai ser cada elemento. Então, vou colocar aqui a nossa cor de fundo ali, BG, a cor que eu separei, hashtag 1E293B, text white dentro dele, rounded traço 2xl, um espaçamento de 6, um space y, que basicamente é um espaçamento, uma margem em cima e embaixo de 4, h full, para ele pegar o tamanho que ele conseguir, flex e flex traço column, porque eu quero um abaixo do outro, né? O título, embaixo aqui a descrição, embaixo os outros elementos, tá? Então a gente passa aqui, chegar aqui no final, flex column aqui para um item ficar abaixo do outro. Vamos abrir aqui do lado, ó, já está começando a criar a forma. Beleza. Dentro desse cara aqui, o que eu quero então? Agora eu quero os elementos, como o título e a descrição. Então, dentro desse article aqui, vou colocar aqui uma div, e dentro dessa div, class name, flex 1, para ele pegar a tela inteira, flex items como start, para começar na esquerda, e um justify between, para cada um ficar em um extremo aí. E dentro dela, a gente pode criar a div que vai ter, por exemplo, o ícone aqui, né? Dentro a gente vai ter um spam, abre e fecha o chaves, acessar o item, ponto. A gente já tem o ícone aqui, ó, que vai aparecer o íconezinho aqui dentro. Class name, text 3xl, ficar um pouquinho maior, ó. Já vai aparecer a tesourinha ali, show de bola. Embaixo desse spam, eu vou colocar mais uma div, porque a gente vai ter o quê? A gente tem o título e embaixo a descrição. Então, dentro dessa div, só para ficar um embaixo do outro, a gente pode colocar o nosso H3, abre e fecha o chaves, item.title, e dentro aqui, depois o H3, dentro dessa mini div aqui, um parágrafo, abre e fecha o chaves aqui, item.description. Vou salvar aqui, ó. E olha que legal, né? Se eu atualizar isso aqui agora, já pega em 3, ó. Se eu puxar, já funciona. Se eu diminuir, ó, a gente falou que é apenas 100%. Olha que legal, né? Já tá quase lá. Então vamos melhorar um pouquinho isso aqui. A div, os títulos aqui, a gente pode aumentar um pouquinho, né? Então o nosso H3, eu posso dar aqui um font bold, um text XL e um MB de 1 para distanciar um pouquinho aqui embaixo. Ó. Legal. Vou colocar um MY de 1 aqui para distanciar também no taxezinho aqui. E no nosso parágrafo, class name também para ele. Text gray 400 para dar uma corzinha um pouco mais apagada. Text SM. E select none, né? O select none é para você não conseguir selecionar o texto, porque senão às vezes você vai arrastar o texto do slider, fazer assim, e se você selecionar o texto, ó, tá vendo? Ele seleciona o texto, aí fica feio, né? Então aqui eu vou colocar o select none para não conseguir selecionar o texto, beleza? Maravilha, ó, já ficou legal. Se a gente aumentar aqui, quando a gente tem um tamanho maior, ele usa o nosso cálculo para usar largura 100% dividido por 3, e aqui o nosso slide breakpoint já usa, ó, se tiver num tamanho maior que 768, aplica 3 slides aí por scroll, então olha que legal, né? Então, sensacional. Show de bola. E como a gente não colocou aquele loop falso, pode ver que eu chego no final e ele não deixa mais. O que mais? Aqui dentro a gente tem uma div que ficou responsável, ó, deixa eu dar um espaçamento aqui. Essa div ficou responsável por ter dentro o ícone e embaixo outra div para ficar um abaixo do outro, que é o texto e a descrição. E esse cara, a gente pode dar um flex e um gap de 4 para dar um distanciamento entre esses caras, ó. Ficar só o ícone e do lado os itenzinhos aqui, que é como é aqui no nosso interface de exemplo. Então, ó, fica bem mais legal, né? Acho que 4 até fica muito grande. Vou colocar um gap de 2 aqui, ó. Não, 3 já fica legal. Show de bola. Agora essa nossa div aqui, então, ela pode ser minimizada. Dentro ainda no nosso article, fora dessa div, a gente tem a próxima parte, que é a parte onde tem o horário ali, o tempo, e o botãozinho. Então, a gente tem o nosso article, que é onde tem essa corzinha de fundo, tá? Dentro a gente já tem o primeiro item, que é onde tem os títulos, o íconezinho. Embaixo, que é fora dele, ó, tem até uma divisão que a gente vai colocar. Aí a gente tem o resto. Então, fora dessa div aqui, dentro do article, que é quem tem a cor, a gente vai colocar, por exemplo, mais uma div, que é quem vai ficar responsável por isso. Então aqui dentro, ó, vou colocar mais uma div aqui, que vai ter, vamos colocar aqui um íconezinho do clock, dar um tab aqui, ó. Deixa eu ver se ele importou para mim, do reloginho. Aqui, ó, clock do Lucid React, beleza. Class name W-5, H-5, para ficar um pouquinho maior, ó, legal demais. Essa div aqui, então, além do clock, eu quero aqui do lado um span, abre e fecha o chaves, item, ponto, duration aqui, tá? Que é a duração. Olha lá que legal. E aí eu quero um ao lado do outro, né? Então, essa divisinha de dentro, class name, flex, item center,
gap de 2 e um text SM para ser um pouquinho menor. Vou até diminuir também o clock, eu vou colocar 4 aqui, ó. Beleza, já ficou bem melhor, né? E essa div aqui em volta, de cima, a gente pode colocar aquela bordinha em cima para ter esse divisor aqui, ó, né? E para isso, então, essa div, class name, border T, para ser uma border top. Olha lá que legal, né? E aí posso diminuir um pouquinho a cor dela, né? Então, border, traço, gray, traço 700, ó. Fica mais apagadinha. E vamos dar um espaçamento aqui também do nosso reloginho aqui, né? Então, padding top de 4, flex para os itens dentro, items, center, justify, between. E eu vou salvar isso aqui agora. Então, olha só que legal. Já criou. E agora aqui do outro lado, né? Então, dentro dessa div que a gente colocou a borda, fora aqui da do clock, a gente cria mais uma div só para o nosso botãozinho, né? Então, posso colocar aqui uma outra div. Eu posso colocar direto aqui o nosso... Colocar um hashtag aqui, que é o nosso íconezinho. Para onde que vai levar esse cara aqui, né? Então, vai levar, por exemplo, para o nosso WhatsApp. Então, entrar em contato. E aí, aqui o símbolozinho do nosso WhatsApp que a gente já importou. Show de bola. Se eu salvar isso aqui agora, atualizar, ó, já tá ali. Então, class name novamente. Vamos passar aqui um flex, items center e um justify traço center para a gente centralizar, ó, esses caras. Vamos colocar aqui o gap de 2 para dar um distanciamento entre esses caras aí. Aqui no nosso logo também, um class name de HW4 e o H4, que é o que a gente está utilizando aqui, é de tamanho. Ou pode colocar até 5, acho que vai ficar um pouquinho melhor. Aí, ó, ficou melhor. Vou entrar em contato. Vou colocar o nosso texto depois, o ícone primeiro aqui, acho que vai ficar mais bonito também. Show de bola. E agora sim, olha que legal, né? Já tá massa demais. Se quiser colocar um hover também, você pode, tá? Por exemplo, aqui, você colocar um hover, 2 pontos, bg-red-500. Ó, fica com a cor de fundo. E aí você pode dar uns espaçamentos internos. Por exemplo, px de 4, um py de 1 e um rounded como md aqui, que seria a borda arredondada, né? Olha lá. E aí colocar uma duração também. Duração de uns 300 aqui, ó. Duração de 300. E ele vai ficar um pouquinho mais suave, ó. Bem mais legal, né? Então agora a gente já tem basicamente os nossos serviços aqui, né? Show de bola. Só que aqui eu também não quero. O nosso loop vai ficar como falso aqui mesmo, tá? Eu quero que ele chegue no final, senão confunde o usuário. Então, salvei aqui agora. Show de bola. Maravilha. E aí falta só as setinhas aqui, né? Então a gente tem aqui no nosso de referência, ó, as setinhas também. A gente pode fazer para dar um a mais para vocês aí também. Então aqui, ó, além disso, a gente pode voltar e criar as funções que vai ser responsável por passar e voltar esse slide. Então function, vamos colocar aqui scroll prev, que seria voltar uma, e aí a gente pode acessar a API, que ele devolve, ó, interrogação, ponto, e aí ele tem a funçãozinha, ó, scroll next, que é para passar um slide, e prev, que é para voltar um slide. Tá? Mesma coisa, vamos duplicar aqui, scroll, vamos chamar aqui de next, a função, e aí ele vai chamar essa scroll next aqui, ó, aqui dentro. Beleza? Agora é só a gente criar um botão e atribuir a essas funções para passar ou voltar o slide como você quiser. Então vou salvar isso aqui. Então agora onde que eu quero? A gente tem o nosso, onde tem o nosso slider. Então ele clica aqui, ó, ela fecha aqui. Então fora dela a gente pode criar esses nossos botões aí. Então eu vou criar aqui um button, que vai ser o nosso chevron left, class name w-6, h-6, text gray 600. One click na esquerda vai ser para voltar. Deixa eu só dar um enter aqui nas propriedades para ficar mais fácil da gente poder visualizar. A gente vai atribuir a função quando você clicar para voltar um slide, como é a setinha chevron left, é a setinha para a esquerda. Se eu salvar aqui, ó, já tá aqui, ó. Se eu clicar na setinha, ó, já volta. Olha que legal, né? Massa demais. O que mais? A gente pode dar uma classe melhor aqui, como um bg white aqui para ele. Flex, items, center e um justify traço center. Rounded full, para ficar 100% arredondado. E um shadow aqui, para ele ficar com uma sombrinha também, um shadow LG. E a gente pode mudar, né, esse shadow aqui e esse flex, até o flex aqui, ó. A gente pode mudar para o nosso botão. Vou colocar para cá o nosso botão. E vou colocar também, tirar daqui, deixar o nosso BG no botão. Ele vai ficar mais bonitinho aqui ele. E a gente dá só um tamanho para esse botão. Então um W de 10 e um H de 10. Para ficar um pouquinho maior, ó. E olha lá, fica mais legal ali o nosso botão. Beleza? E aí, o onClick também, sem querer eu coloquei aqui no nosso ícone. O onClick sempre vai, né, claro, para o nosso elemento do botão. Então, a gente traz aqui para o nosso botão
o on-click de voltar aí um slide. Ó. Se tiver slide para voltar e você clicar, ele volta. Agora, o que mais? Eu quero que ele fique sobre aqui, né? Flutuando. Então, o que eu vou fazer é eu vou passar para ele ter uma posição absoluta na tela. Então, se eu salvar isso aqui, ó, e eu atualizar, agora ele está na posição absoluta na tela. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero subir ele basicamente a metade aqui, né? Eu vou falar que ele vai ter um left de 2 ou de 1, para ficar um pouquinho mais para cá. A gente vai passar também para ele menos translate, traço y, traço 1/2, que seria metade, né? A gente subir a metade ali de 50%, e menos translate, traço x, traço 1/2, que seria a metade também aí desse cara. E também para a gente passar o nosso top, traço 1/2, que seria 50% ali de cima. Então, com isso, ele vai ficar bem na metade aqui, ó, do nosso elemento. Se a gente colocar um left 3 aqui, eu acho que vai ficar melhor. Um pouquinho mais para a esquerda, ó. Um pouquinho mais sobre o elemento. E para garantir que ele vai ficar sobre o elemento, a gente passa aqui um z-index. Então, z-10, que basicamente é um z-index para ficar sobre, né, em cima desse card aqui, ó. Então, olha que legal o jeito que ficou. Maravilha. Agora, se eu clicar, tiver passado e eu clicar, ele volta. Vamos copiar esse botão, é a mesma coisa agora, né? Vamos duplicar aqui embaixo. E agora aqui embaixo vai ser o chevron right, o íconezinho. Nossa função vai, quando você clicar scroll next, vai mandar para essa função aqui. Só que a gente vai mudar aqui de left, cadê o left de 3 para right de 3 aqui, porque esse botão é o lado da direita. Ó, o 3 para ele não ficou tão legal, vou colocar o right 0 aqui para ele. Maravilha, ó. Já ficou, pode até ser um pouquinho menor, ó. Pode até um pouquinho mais na minha visão aqui, você pode um pouquinho mais. Então a gente pode fazer o quê? Pode dar aqui um menos right de 2. Ó, quanto mais você coloca, ele vai subindo aqui, ó, 4. Pra gente ver. O 4 já ficou, vou colocar mais aqui, um 6 aqui. Qualquer coisa você pode ir atribuindo. Então, ó, já ficou legal. Se eu clicar aqui, ele passa também. Se eu clicar aqui, ele volta. Ou se você arrastar, também funciona da mesma forma, tá? Então, sensacional. Dessa forma, a gente já cria aqui o nosso carrossel. Posso arrastar, posso clicar. Ficou legal. Aqui você pode mexer quanto que você quer dessa setinha, para cima, para baixo. Ou colocar sua setinha aqui do lado do serviço, também você pode. Então, agora a gente finaliza aqui mais uma parte que é os nossos serviços. O que tá faltando, né, Matheus? Vamos lá, vamos voltar aqui para a gente finalizar aqui. Falta o próximo, que é os depoimentos, que é bem parecido aqui, só que é um só, né? Um pouco mais simples aqui o nosso card. Então a gente pode reaproveitar muita coisa aqui e depois até separar em componentes a mais disso aqui, né? Então, vamos lá. Vou até aqui no nosso services aqui, eu vou copiar o nosso componente do service. Vamos lá dentro do underline components, new file, vamos chamar aqui de testimonials.txt. Vou colocar aqui, vou colar. Vamos voltar aqui em cima, tá? E a gente vai colocar aqui para testimonials. Beleza. Vou salvar isso aqui agora. Vamos voltar aqui. Vou importar ele aqui só para a gente poder trazer. Testimonials. Vou dar um tab. E importou ele também. Então, a gente está montando o nosso Lego. Olha que legal. Vamos voltar aqui. Ó, já ficou duplicado. Só que aqui o que a gente pode pensar, né? Aqui a gente pode pensar que a gente vai ter um elemento centralizado e um só sempre, né? Então não vai ter esse breakpoint que a gente tem aqui. Então a gente tem um pouquinho, algumas mudanças, né? Então, bora lá. Vou vir aqui no nosso testimonials novo aqui, né? Então aqui nele, a gente vai ter basicamente a mesma estrutura, só que a gente vai ter algumas mudanças. Então, por exemplo, aqui nossa configuração do carrossel, posso apagar breakpoint, posso apagar aqui, ó, deixar só o nosso slide 1, alinhar aqui, tira do centro, tirar esse loop aqui, ó, colocar o loop como true, tira esse slide aqui, também não precisa. Só o slide, aqui o loop como true mesmo, já é suficiente, tá? E aí a gente recebe esses dois caras. O botão a gente vai ter também, vamos manter. Aqui a gente vai ter uma cor, só que não vai ser essa cor, vai ser aquela meio amarela ali, né? Então, hashtag FFD449, que é a cor que eu separei pra gente. Então, ó, vamos lá. Olha lá, já pegou a forma aqui. Beleza. O que mais? A gente vai ter algumas mudanças aqui também, né? Os nossos serviços aqui vai ser depoimentos. Vou colocar só depoimentos aqui. Eu posso colocar 4XL, fonte bold, só que eu vou dar aqui um text center para a gente centralizar o texto. Ó. Maravilha, porque aqui no nosso exemplo ó, é centralizado. Ou pode colocar depoimento dos nossos clientes também. Ó. Não tem problema não, sendo a mesma coisa, tá? Então, vou colocar até text 3XL para diminuir um pouquinho aqui, ó. Não, vou colocar 4XL para ficar o mesmo tamanho, para ficar padronizado, né? Maravilha. O que mais? Se a gente aumentar aqui, ó, a gente pode ver que eu quero manter o mesmo padrão daquele nosso container de espaçamento. Então, a gente tem
a nossa classe relativa aqui. Só que eu quero, aqui a gente tem o nosso container, né, que é basicamente o tamanho máximo. Só que se a gente olhar aqui, ó, você pode ver que ele é um pouquinho menor, para não ocupar o tamanho inteiro do espaço, tá? E aí eu quero manter um tamanho um pouquinho menor. Então aqui a gente pode colocar nessa nossa classe de relativa que a max width, ou seja, a máxima largura que esse cara pode chegar vai ser 4xl. Vamos ver se vai ficar legal. Ó, máxima largura que ele vai chegar vai ser isso aqui, ó. Esse é o tamanho. Beleza? E aí a gente pode dar aquele mx alto para dar um instanciamento na esquerda e direita igual. Ele vai ficar centralizado. E a gente vai usar um slide só, né? Então, maravilha. Aqui nos slides, a gente vai mudar um pouquinho a estrutura. Vai tirar esse cálculo aqui que a gente colocou. PX aqui a gente pode manter. E aqui o 100%. Então, se eu salvar aqui agora, ó, olha que legal. Já a gente tem a nossa estrutura aqui, com poucos ajustes, né? A gente já tem toda a nossa estrutura aqui. Só que a gente vai mudar, claro, aqui, né? Então, vai ser foto, descrição e depois aqui tem um nome e aí do que é lá, quem que é o dono, né? O tutor de quem. Então, vamos lá. Então, depois do article aqui, ó, o article ele abre e fecha aqui. Eu vou apagar tudo que tem aqui, ó. Deixar só o nosso article, tá? Só o nosso article aqui, pra gente fazer aqui do zero, tá? E também vamos mudar aqui o nome, né? Vou mudar aqui o nome, eu vou trazer aqui para vocês, vou tirar esses serviços daqui. E eu vou dar aqui para vocês também, e aí vocês podem copiar basicamente agora o nosso array de testemunha aqui, né? De depoimento. Então, basicamente, a gente vai ter aqui o nosso array. Cada array vai ter um objeto, que tem o content, que é o conteúdo do depoimento, o autor, a role aqui que eu coloquei e a imagem, né? A imagem a gente vai importar aqui. Então, import from barra mais uma vez, né? Vamos acessar aqui o nosso public, barra, e aí a gente tem aqui os tutores, ó, tutor 1, e eu vou duplicar aqui, temos o tutor 2, tá? Então, vou colocar aqui tutor 2 img. Ah, eu só chamei de tutor 2, né? Então, tutor 2 e a outra que é o tutor 1. A gente só tem duas fotos de exemplo aqui, tá? Então, a imagem já está sendo passada aqui, ó. E maravilha, né? Então, passa a imagem que você chamou. Então, eu chamei de tutor 2. Quando passar a imagem, tem que passar o mesmo nome que você importou ali. Beleza? E agora a gente tem nossa rede de testemunho, né? De depoimento. Então, vamos lá. Vai ser testimonials.map. Então, ele vai percorrer isso aqui agora. E dentro do article, a gente vai montar, então, a nossa interface aí de depoimento, tá? Então, vamos criar aqui a nossa div. Class name flex column, item center, text center, porque eu quero centralizar também, e um space y de 4 aqui, que é o que a gente está usando. E aí, eu quero centralizar tudo que tem aqui, né? Então, vai ficar sempre tudo centralizado. Então, por isso que a gente vai usar o item center do flex para centralizar tudo que tiver dentro dessa div no centro aí, horizontalmente, tá? Dentro dessa nossa div, a gente vai colocar a nossa imagem. Então, vou colocar aquela nossa classe relative, que a gente já conheceu, W24, H24. Dentro, vamos usar a image aqui. Deixa eu ver se a gente já importou a imagem. Não, vamos importar aqui. Image from next barra image. Vamos agora utilizá-la aqui. O src vai ser item.image, que é a imagem da pessoa. A gente tem o texto alternativo. A gente pode colocar o item.content, que é o conteúdo, ou autor, né, o nome da pessoa. Vamos passar lá como fill. O size dela, que é o tamanho, já que a gente está usando o fill, que ele vai ocupar o espaço inteiro, vai ser 96 pixels. Class Object Fit como cover e arredondar 100% para deixar igual uma bolinha, né? Então, vamos aqui ver, vamos atualizar. Ó, já criou ela ali no centro. Perfeito. Depois dessa div, que tem a nossa relativa aqui, ainda dentro dessa nossa div, que é onde vai centralizar os elementos, a gente vai ter o quê? O parágrafo, que é o conteúdo, então, item.content, e a gente pode dar aqui um class name, text gray -200. Vamos ver aqui, ó. Olha que legal. E embaixo, o que a gente tem? O nome e a descrição, né? Então, vou criar aqui mais um parágrafo, que vai ser, abre e fecha aqui, item.author, vou duplicar aqui, item.role, né, que a gente chamou. E agora, no autor, a gente pode deixar uma classe como font bold, e aqui na nossa role, a gente pode colocar uma classe um pouquinho mais apagadinha e menor. Então, text SM e um font e um text gray 400, que seria uma cor um pouquinho mais apagadinha, né? Então, se a gente olhar, show de bola. E aí, como a gente aplicou esse space Y aqui, ó, de 4, ele vai dar um instanciamento, ó, igual entre todos. Só que se a gente olhar, ó, o nome dela e o tutor aqui embaixo, né, que é o que aparece, é menor o espaçamento. Então, para agrupar isso, ó, vou copiar essas duas divs, esses dois parágrafos, e a gente pode atribuir uma div e dentro colocar elas aqui, ó.
só para não ter esse espaçamento. Tá? Então, se a gente atualizar aqui o nosso projeto, ó, olha lá que legal, aí fica mais grudadinho aqui. Beleza? Então, agora já está passando aqui, olha que legal. Posso continuar aqui, ó, ficou infinito, né? Porque a gente ativou o nosso loop apenas. Então, agora ela é infinita, ó, nunca vai chegar no final, diferente aqui que a gente deixou o loop falso. Beleza? Então, já temos os depoimentos aqui. Agora, falta para a gente fechar com chave de ouro aqui, para você que está aqui. Claro, a gente falta aqui a nossa parte de footer, né? Então, bora criar ele. Ué. Vamos lá. Então, vou fechar isso aqui. Vamos lá no nosso new file, footer.tsx, export function footer, return, section, show de bola. Vou importar ele aqui, footer, dá um tab aqui para ele importar. Já está o nosso footer maravilha demais aqui. Vou copiar aqui e vou trazer para vocês aqui ó, o array de marcas, né? Então as brands, tá? E a gente vai importar as imagens também. Então import from barra, vamos descer mais uma até chegar no public, barra, e aí vamos importar aqui na Golden, vamos importar aqui a outra que é a Royal, vamos importar outra aqui que é a Premiere, a outra aqui é a Whiskas, a outra aqui que é a... Qual que faltou? Acho que é Natural, né? E aí só vamos colocar, ó, Royal, a gente vai colocar o nome de Royal. Golden, a gente vai dar o nome de Golden. Premiere, também de Premiere. Natural, faltou aqui a Natural e a Whiskas aqui, ó. Beleza? Então é um array que tem o nome e tem a logo, que vai ser basicamente a imagem que a gente vai usar, né? Para atribuir aqui embaixo. Então vamos lá. Aqui na nossa section, class name aqui para ela, a gente vai seguir a mesma estrutura, né? Basicamente a mesma cor do nosso hero, né? Então, perfeito. Vou dar aqui para ela um BG. Opa, a cor completou errado aqui. E8, 4C, 3D, que é essa cor aqui. PY, vou usar 16. Text, white aqui dentro. Vamos ver? Ó, já apareceu aqui. Vamos diminuir para a gente fazer o mobile primeiro, né? Aqui dentro a gente vai seguir o mesmo padrão. Então a div que vai ter aquela nossa class, container, mx de alto, px de 4, que a gente está usando para centralizar, tudo no centro aí. A nossa div aqui, class, border b, border white barra 20, deixar 20% de opacidade, um pb de 8, que é o espaçamento embaixo aí de 8, h4, que vai ser basicamente marcas que trabalhamos, ou nossos parceiros, tanto faz. Class name, text 3xl, font semi-bold, para não ficar tão grande. Um MB de uns 8 aí. E um text center para centralizar. Então, marcas que trabalhamos. Se a gente olhar, ó, e aí as fotos aqui embaixo. Né? Então, para percorrer todas as fotos e não exibir uma por uma, a gente tem aqui na nossa array. E aí a gente pode exibir. Então, para isso, ó, vamos criar aqui uma div. Aqui dentro a gente abre aqui o nosso brands.map. Vamos criar a nossa função anônima, abre e fecha parênteses novamente, para a gente retornar alguma coisa. Como a gente vai percorrer, a gente tem acesso ao item e ao index aqui. Então, quero retornar o quê? Eu quero retornar uma div e dentro cada imagem. src, item.logo, que é o nome onde vai estar a imagem. O alt vai ser o item.name, que é o nome da marca. Vou usar aqui uma largura fixa de 100 para uma altura, acho que de 50, acho que já vai ficar legal. Class name, vamos passar aqui um object fit, contém, para ele encaixar nesse tamanho que a gente passou, o tamanho da imagem, tá? O que ele está reclamando aqui? Importar aqui a image, ó, importar do next image, perfeito. Vou salvar isso aqui, maravilha, ó, já tá elas aqui, só que a gente precisa melhorar, né? Essa nossa div, como é o primeiro elemento dentro de uma map, a gente precisa passar aqui um identificador único e a gente passa um index aqui para ele. Vamos passar aqui um class name também para ela. Por quê? Porque quando está no mobile, ó, eu quero um ao lado do outro, ou seja, uma grid de 2 colunas. Quando eu estou no maior, eu quero 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma grid de 6 colunas. Então a gente pode criar com grid, né? Fica mais fácil. Então, grid, por padrão, grid calls-2. Então, se eu salvar isso aqui agora, vamos lá. Deixa eu atualizar aqui. Vou salvar isso aqui. Opa, passei a grid aqui dentro, né? A grid tem que ser fora do nosso map, porque é quem tá fora que controla o item de dentro. Então, agora sim, vou salvar isso aqui. Vou atualizar. Ó, já colocou um ao lado do outro. E eu vou falar também que no LG vai ter um grid calls-6, né? Um gap de 8, que é um espaçamento entre os itens aí. E aí agora só passar um tamanho certinho para as nossas imagens aqui. Então aqui na nossa div da imagem, class name,
BG White, para parecer que é um item só. Legal, e vamos centralizar, né? Então, P-4, Rounded-LG, vou deixar esse fundo, ó, arredondadinho aqui. Faltou um D aqui, ó. Rounded é o Border Radius. Vou salvar, ó, já ficou aqui. E vamos centralizar também o Flex Item Center para centralizar vertical. E o Justify Content também a gente centraliza aqui horizontal. E olha lá que legal, né? Fica tudo no centro aqui. Vamos dar também a qualidade aqui, ó, da nossa Next Image para 100. E como a gente está passando uma largura e uma altura, é interessante que a gente passe também um style aqui, abre e fecha duas chaves, falando que a gente está passando uma altura que é, uma largura que é alto, e uma altura que é alta aqui também. Com isso, ele vai ter mais qualidade na imagem e vai se adaptar conforme a gente vai passando também, ó. Olha que legal. Show de bola. Ó, vai diminuindo. Aqui já reduz. Perfeito. O que mais que a gente tem no nosso footer para a gente finalizar o projeto aqui com chave de ouro? Ah, a gente tem a parte de baixo aqui. Vamos lá. A gente percebe aqui que na divisão é bem parecida, né? A gente tem uma divisão que pode ser usado flex ou grid. Então tem um item que dentro eu posso ter mais uma divisão, por exemplo, com um grid aqui dentro, que vai ter a divisão em 3 colunas. E quando está no mobile, a gente pode dividir em uma coluna só, um abaixo do outro. Olha que legal, né? Facilidade que fica a grid aqui. Então, vamos lá. Fora aqui dessa nossa div, ó, da div que tem a borda, cadê a divzinha? Que tem a border é essa div, ó. Então, fora dela, aqui, ó, fora dela. Vou criar aqui mais uma div, tá? Ou pode ser até a parte aqui, vai ser o footer de fato, né? Nesse nosso footer, a gente já pode colocar a nossa grid calls de 1. Quando tiver no MD, eu quero grid calls de 2. E no LG, grid calls de 3, que é o que a gente acabou de falar. E aí, um gap de 8, que é o espaçamento que a gente está utilizando entre os itens da grid, um MB de 12 e um MT de 5 para dar um distanciamento de 20 pixels em cima e o 12 para dar um distanciamento maior, né? Quando chegar aqui embaixo, né? Um pouquinho maior. A gente tem um distanciamento legal aqui. Perfeito. Dentro do footer, o que a gente quer? Uma div, um H3 Pet Shop Dev, um parágrafo aqui com aquela descriçãozinha genérica que a gente colocou, né? Vou colocar aqui o nosso nome aqui, text 2xl, fonte semi-bold, e eu vou dar aqui um MB de 2 aqui para distanciar um pouquinho aqui de baixo. Então vou salvar. Olha lá, já criou forma aqui. Beleza, essa div é só para a gente poder centralizar, né, e deixar uns itens abaixo do outro. Aqui embaixo a gente vai ter dentro dela ainda mais um parágrafozinho, que vai ser basicamente para a gente poder entrar em contato via WhatsApp. Show de bola. E já a gente coloca depois os links do WhatsApp. A class name BG Green 500, PX de 4 e o PY de 1, que é o que a gente está usando, e o Rounded MD, que é para a gente deixar um pouquinho arredondado. Vou colocar o PY de 2 aqui para ficar um pouco maior aqui, ó, tá muito pequenininho aqui. E dar um distanciamento aqui em cima. Então vou colocar aqui, por exemplo, um MT de 4 para dar um distanciamento um pouquinho maior. Ou a gente pode aplicar isso até no parágrafo aqui, ó. Parágrafo, class name, um MB de 4 aqui, ó, para distanciar um pouquinho mais, ó. Legal demais. Agora, o que mais está faltando? Essa é a nossa primeira div do elemento. Agora a gente vai ter a segunda, dessa segunda coluna. Então essa primeira coluna, pensando que a gente criou, vamos aqui no exemplo, a primeira coluna. Agora a segunda vai ser basicamente essa do contato. Então a gente pode quase repetir isso aqui, ó. Vou até copiar e colar aqui, ó. A segunda vai ser contatos. Não precisa do link. E aí o parágrafo aqui, não precisa desse MB aqui. A gente pode colocar os exemplos. Por exemplo, teste@email, teste@teste.com. Vou duplicar aqui. O próximo vai ser o telefone. Então, xx. Colocar aqui 1, 2, 3, 4. E aí o telefone. E aí, por último, aqui a Rua X, Centro, Campo Grande, MS. Que vai ser basicamente aonde que é, né? O endereço lá da loja, por exemplo, né? Então, salvemos aqui. Ó, vamos voltar. Já temos ele aqui. E falta mais um, né? Falta mais um que é o nosso... Deixa eu voltar lá para a gente ver. As redes sociais, perfeito. Então, vou duplicar isso aqui agora. E a gente vai ter o terceiro, que são redes sociais. E as redes sociais a gente pode trazer também como link. Então, tira aqui o H3. Vou colocar aqui uma div, class flex, gap de 3 ou de 4 aqui para dar um distanciamento legal entre eles. E aí, o nosso A, que seria basicamente o linkzinho para levar até a rede social, né? E aí, na rede social aqui, a gente pode colocar, então, um ícone, né, do Facebook logo. Vou duplicar aqui. O próximo vai ser do Instagram. E vou duplicar aqui o nosso, sei lá, YouTube. Não sei, coloca aí alguma outra rede social. Então, colocamos aqui. Vou
voltar aqui em cima. Cuidado que a hora que a gente digitou aqui para ver se importou. Ó, o meu caso, ele importou sozinho. Vou só mudar aqui para /dist /SSR, porque quando a gente está usando o use client aqui na frente, não precisa disso, mas como eu não tô, então vou usar esse import. Então cuidado com os imports aí. Vou salvar. Cuidado para ver se importou correto. Atualiza aqui. Vamos ver se foi. Ó, foi ali. Falta só passar o tamanho, né? Então, vou diminuir aqui, passar o tamanho para elas aqui, ó. Class W-8, um H-8. Vamos ver se 8 fica legal. Ó, 8 fica legal. Vamos passar 8 aqui mesmo, para todas elas. Beleza demais. Depois você pode colocar no href aqui qual que é o URL e um target aqui como underline blank para abrir com uma nova aba, né? Então, quando você colocar, não vou colocar aqui porque como é uma fictícia, não tem um URL mesmo, né? Você poderia colocar. Então, aqui a gente já tem as URL. Se a gente for aumentando, ó, olha que legal, né? Já está se adaptando e basicamente finalizado aqui, né? Vamos fazer a parte de clicar e levar até o WhatsApp e finalizar com as animações aqui para ficar brabo. Então, bora lá. Primeiro, vou diminuir aqui um pouquinho, né? A gente vai, então, voltar aqui no WhatsApp. Ele tem um linkzinho que eles geram, né? Isso aí não tem muito a ver com programação em si, mas a gente pode colocar. Então, vamos lá no nosso Hero, que é onde a gente começa aqui, e a gente tem o nosso primeiro linkzinho aqui, tá? Eu vou deixar para vocês, basicamente, vocês podem copiar aqui, que é o linkzinho do WhatsApp que a gente pode fazer o embed aqui, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui no nosso href, abre e fecha o chaves, vou colocar aqui aspas deitadinhas aqui, HTTPS, olha, já até sugeriu aqui para mim, mas não é essa, tá? Então a gente vai colocar aqui o nosso WA/ME, e aí aqui o telefone que você tem, então, por exemplo, 5567-999-8899, sei lá, sugeriu aqui um telefone, beleza, colocou o telefone, interrogação, text igual, e aqui vai o texto que você quer. Então, por exemplo, olá, vim pelo site e gostaria de mais informações. Beleza? Então, vou salvar isso aqui agora, lá no nosso Hero, né? Vamos testar aqui, ó. Opa, cliquei aqui sem querer. Vamos voltar aqui, ó. Cliquei. Vamos clicar aqui. Ó. Ih, veio até... Ih, o telefone existe, hein? Meu amigo, eu digitei um telefone aleatório aqui, existe. Vou colocar outro número aqui. Vou salvar isso aqui. Vou atualizar. Cliquei o número aqui. Ó, esse aqui não existe, tá? Então ele já veio com a informação aqui, era só iniciar a conversa já com o número que vocês colocaram e preenchido o texto, né? E claro, coloca também, né, o que no nosso caso, target underline blank, tá? Para abrir, quando você clicar, ó, clicou, deixa eu só atualizar aqui, ó, salvar o código, atualizar, para clicar, ele abrir uma nova aba e não sair do seu site, beleza? Então fica bem legal. Vou copiar aqui esse target e essa URL aqui, e aí vamos para os outros locais, né? Por exemplo, no nosso About, temos aqui também o nosso contato aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, o contato via WhatsApp, vou colar, e aí no About, posso clicar, ó, já abre. E a mesma coisa, o endereço da loja, você pode ir lá no Google Maps, pegar, então, a URL e colocar aqui também com o target, e aí ele já vai abrir o endereço. Então fica bem legal. O entrar em contato, a gente pode colocar personalizado também, com base no que o usuário clicar. Então, vamos lá, salvei. Vamos lá no nossos serviços. Então, aqui nos serviços, deixa eu abrir aqui o nosso map, aqui em cima. Então, a gente tem um botãozinho, cadê o botão? Cadê você? Aqui, ó. Nosso link, vou colocar aqui. Só que aí a gente pode mudar, né? Então, esse texto aqui, ó. Olá, vim pelo site, gostaria de mais informações sobre cifrão, abre e fecha o chaves. Como a gente colocou aquela crase, que é as pinhas deitadas, né? Vamos dizer, a gente pode acessar aqui o item, ponto, como a gente está dentro do map, posso acessar cada item que está sendo passado. Então, item, ponto, e aí o title, que é o nome do produto, né, do serviço. Se eu salvar isso aqui agora, por exemplo, clicar em consulta veterinária, cliquei, vamos ver se ele pegou. Olá, vim pelo site, gostaria de mais informações sobre consulta veterinária. É a mesma coisa, se eu clicar em banho e tosa, ele vai pegar agora, ó, sobre banho, né? Faltou a tosa aqui, não sei porque não veio tosa. Mas já está funcionando, né? Se a gente pegar, deixa eu abrir aqui, hotel para pets. Perfeito. Então, maravilha. E aí é a mesma coisa se você quiser colocar no link aqui embaixo, tá? E para finalizar, então, vamos colocar umas animações de forma simples. Quando eu quero criar animações de forma simples, eu gosto de chamada AOS, tá? Então, essa biblioteca é uma biblioteca mais focada em animações com scroll. Então, você pode rolar, ó, e tem vários tipos, é só você passar um data, uma property, para ativar a animação que você quer com base, ó, no scroll. Então, olha que legal, né? Então, para isso, vamos lá embaixo e a gente vem em instalação aqui, ó, npm install AOS. Então, vamos lá aqui, ó, abrir o terminal ou para de rodar o seu projeto, npm install AOS, force aqui, que eu acho que vai ser necessário por causa do chat ciente que tá dando o bugzinho. Vamos rodar de novo.
npm run dev. Enquanto ele vai rodando, a gente precisa criar a configuraçãozinha, que é chamar esse init. Só que aqui ele tem um exemplo só com HTML, CSS, JavaScript puro. Para fazer com React ou Next, a gente pode fazer da seguinte forma. Vou fechar aqui um pouquinho. Dentro do nosso layout, a gente tem aqui o nosso layout que a gente já conheceu global. Para isso, dentro de components, eu vou criar aqui mais um componente, um arquivo chamado aos-init.tsx. Opa, escrevi errado aqui sem querer. .tsx. Vamos criar um componente useClient, export function, aos-init. Vamos dar um return. Opa, ele completou aqui sozinho sem querer. Esse aos-init, eu não quero que ele retorne nada. Então, ele vai retornar para a gente null, vazio. Só que ele vai só inicializar o nosso AOS. Então, useEffect, fazer um side effect aqui, show de bola, vírgula. Então, quando o componente aos-init carregar, ele vai disparar o useEffect, importa aqui ele, e aí aqui dentro, nada mais é do que eu vou fazer é chamar o nosso AOS. Então, eu vou importar ele aqui, from AOS, tá? Vou importar também, importar direto aqui, o aos/dist/aos.css. E como a gente está usando TypeScript, a gente pode importar os tipos. Ó. Vou copiar aqui os tipos dele. Vou abrir aqui o terminal. E vou colar aqui para instalar. Acho que não copiou. Deixa eu copiar aqui de novo. Ó. Colocar aqui, ó. Para instalar os tipos aí do nosso AOS. Ó, instalou. Maravilha. Para ele saber o que tem ali dentro. Ó. Já parou de reclamar. E eu vou trazer ele aqui, ó. AOS, primeira maiúscula. E aí dentro do useEffect, então a gente inicializa ele. Então, aos.init. Abre parênteses, fecha aqui, abre e fecha os chaves e a gente pode passar algumas configurações padrão. Por exemplo, duração padrão de quando abrir um efeito vai ser 800 milissegundos. E once quer dizer uma única vez. Então, ele faz uma única vez, tá? Então, salvei aqui só para inicializar. E agora a gente chama esse aos-init lá no nosso layout. Então, quando carregar o componente, vai carregar a página e vai carregar o nosso aos-init aqui, tá? Ctrl espaço, clica aqui para ele importar, verifica se importou. Salvou aqui o código e agora a mágica vai acontecer, né? Agora você pode vir aqui e passar basicamente o nome da propriedade, ó. Fade up, ou a duração, ou também se você quer um delay. Então, por exemplo, aqui a gente pode colocar uma vir de cima para baixo, ó, fade down. Vou copiar aqui. Vamos lá, aqui é o nosso layout aqui, o nosso projeto. Eu quero então no nosso título. Vamos lá no nosso hero, vamos lá no nosso título. Onde que é o título? Cadê você? Esse cara aqui, ó. E aí a gente coloca, olha que legal, coloca dentro do H1 a propriedade. Só isso. Salvei aqui, dei um F5, olha lá quem tá vindo ali. Sensacional, né? E aí você pode fazer, né? Brincar, por exemplo, nessa descrição aqui, eu quero colocar DataOS, fade, acho que é right, por exemplo, que é da direita, ó. Vamos atualizar para ver? Olha lá que legal, né? Show de bola. O do WhatsApp, vamos no nosso link do WhatsApp, ó. Link do WhatsApp. Quero colocar também fade up, que vem de baixo para cima. Ó, olha que legal, né? Quero colocar um delay. Você pode também, ó. Delay, ó. É DataOS-delay. Olha que legal. Então, vou colocar mais um, DataOS-delay. E aí você coloca os milissegundos. Por exemplo, 500 milissegundos, que é meio segundo, né? Salvei. Vamos lá. Vou atualizar, ó. Ele demora um pouquinho mais e aí ele vem. Olha que sensacional, né? E aí você pode ir brincando. Por exemplo, eu quero fazer aqui com as nossas animações do sobre também. Copiar esses dois aqui. Vamos lá no nosso About. Vamos colocar aqui nas nossas imagens. Então, o grid da nossa imagem, qual que é a nossa? Vamos pegar aqui essa div aqui, que é referente às imagenzinhas. Então, colocar aqui para ela. Colocar aqui um delayzinho de 300 milissegundos. Vai ser um fade, vamos ver um aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Fade left. Fade left. Não, left não, left. Vamos botar o... Vamos ver outros aqui, ó. Vamos ver outros aqui em cima. Aqui, ó. Fade upright. Essa aqui, ó. Beleza. Claro que aí você vai brincando com a que você quer, né? Vou salvar aqui, ó. Vou atualizar aqui o projeto. E olha que legal, né? Ou na parte da direita aqui, né? Vamos colocar na direita aqui, ó. Do sobre, ó. Essa div. Dentro já começa o sobre, né? O H2. Então, vou colocar aqui. Colocar aqui fade up left. Então, ele vai vir da esquerda, da direita para a esquerda. Então, ó. Vamos subir. Vou dar um F5. E olha que legal, né? Sensacional. E aí fica muito legal, ó. Que bacana. Ficou show de bola. Aí você pode enfeitar o seu site ainda mais de uma forma muito simples e que dá uma visibilidade maior, que dá um charme maior para o seu projeto também. Então isso fica muito legal. Agora sim, finalizado então a nossa
a nossa landing page aqui, que dá para evoluir ainda mais, personalizar ainda mais, mas o nosso foco era de fato usar bastante o Tailwind, usar bastante a parte do Next.js aqui, separar em componentes aqui e também usar um pouco do ShadCN. A gente tem outros vídeos no canal sobre ShadCN, ou seja, usando para criar um dashboard. Vou deixar passando aqui no card aqui em cima, onde a gente usa e cria um dashboard com relatórios ali, cria um painelzinho onde tem gráficos também, que é bem legal. Então esse projeto ficou sensacional e claro, para vocês aí poderem usar, modificar, transformar em outra coisa. Aqui a gente usou um exemplo de pet shop que ficou sensacional demais e colocamos já algumas animações que dá esse charme a mais quando carrega a página aqui. Então ficou muito massa também, clicando e levando até o WhatsApp aqui. Então vou deixar para vocês o link do repositório aqui, do jeito que a gente parou aqui, para vocês também, se quiserem acessar, se quiserem clonar, se quiserem aí modificar. E lembrando que as vagas aí para o Full Stack Pro estão abertas, claro, não uma aula só assim, para você que quer realmente aprender num treinamento passo a passo, dividido na ordem correta, com metodologia e nosso suporte, o meu suporte, contato direto comigo, para você que quer sair do zero, aprender a desenvolver projetos profissionais, sites, sistemas profissionais aí e entrar para o mercado. O link tá aqui embaixo na condição exclusiva para vocês aqui no YouTube, então te vejo aí no próximo vídeo e até a próxima.